Olá, boa noite a todos. Inicialmente aí, obrigado pela participação de todos no nosso evento do SEG, Papo e SEG, né? E principalmente ao João Batista, o CEO da DT7 Soluções. O João, nós estamos aí iniciando aí, né, João, uma parceria para a gente também trazer as soluções dele para dentro da sala de aula, né? Mas ainda estamos em trâmites burocráticos, né, João, para tentarmos é, começarmos aí a efetivamente usar soluções. Eu convidei o João Batista porque ele tem uma empresa que é nichada, né, com foco em automação de escritórios de contabilidade, né, que é muito voltada aí ao nosso segmento. E aí eu vou dar a palavra ao João, né, para agradecer novamente a participação dele, a disponibilidade, e dar a palavra para ele poder aí falar um pouco da empresa e falar dos cases que eles já fizeram dentro do escritório e falar um pouquinho aí, né, João, também, se puder, do perfil, o que, que você enxerga aí, como é que está indo aí o caminho, o futuro dos escritórios contábeis, né? Para os nossos alunos também estarem antenados aí no que vem aí de demanda e o que o mercado está buscando aí em termos de profissionais contábeis. Obrigado aí pela sua participação. Fica à vontade. Muito bem, muito bem. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem, não? Estão me ouvindo Sim, bem? Tudo certo? tudo certo. Eu estou em viagem, né? O Adriano também está em viagem, que é o contato comercial que você tem, e está em viagem. Foi uma loucura ali. O pessoal me avisou e tal, e aí lembrou do evento por conta de estar o Adriano junto, né? E aí eu brinquei com o Adriano, vai estar só eu lá, Adriano. Enfim, e aí vocês estão me pegando aqui sem as máquinas de desenvolvimento, o pessoal do time de desenvolvimento queria estar aqui, e aí eu brinquei com o Adriano que eu ia pegar na orelha dele, porque o pessoal do desenvolvimento queria estar aqui, o pessoal das empresas também queriam estar aqui, perguntaram se podiam participar, né? Mas faz parte, vamos lá, né? A nossa correria faz parte. Você comentou ali comigo, né? O pessoal também, né? E eu também, quando então na faculdade, a gente sempre quer caso prático, né? A gente sempre quer mão na massa e tudo mais, né? Às vezes falta bastante para a gente conseguir chegar, mas mesmo assim a gente quer caso prático, a gente quer ver coisas acontecendo. Finalzinho ali eu vou mostrar para vocês algumas coisas, vou mostrar para vocês aplicações nossas e tudo mais, algumas coisas que a gente já tem automatizando fluxos inteiros de clientes que já querem fluxos inteiros, até parceiros também. E a gente tem, professor Alex sabe, a gente tem a plataforma nossa de educação, né, com aulas, com uma série de coisas lá, para quem gosta aí, já mexe no dia a dia aí, fluxos prontos, prompts prontos, já com automações já construídas, algumas delas já prontas para o que você quer para atividades já básicas ali, com fluxo definido, que você já quiser implantar nos estudos, nas empresas que trabalham aí, quem já quer levar para os seus estágios, para os seus trabalhos, tá? Então, ali no finalzinho, eu imagino que dê tempo, vou tentar ser breve com vocês, né? Eu sempre, né, sei, professor, que quando temos, assim, esses encontros e palestras, o pessoal se alonga bastante. Eu vou tentar ser direto ao ponto com vocês. Só me avisem do barulho, porque como eu estou em viagem, eu estou externo, por favor, se estiver muito desconfortável, vocês me avisem aqui, eu tento me locomover de sala que eu tô. Tranquilo? Tudo Tá bem? ótimo aí, não, tá sem Até aqui ruído pra gente. vocês estão ouvindo bem, né? Então, assim, eu coloco assim que são quatro bases de conhecimento aqui. Eu tenho um bloco de notas aqui, eu coloco quatro bases de conhecimento, quatro etapas, né, que a gente tem nos dias de hoje. Aí eu imagino que todos, né, ou quase todos, imagino eu, né, já devem ter ouvido falar alguma coisa de IA, se não, já devem ter feito alguma coisa de IA. Né? Já devem ter brincado alguma coisa ali, ou tirado alguma dúvida. Tem um pessoal que faz até trabalho, né, professor Alex, no GPT, né? Joga ali no GPT, joga ali na sua IA de preferência e aí apresenta, né? A gente brinca aqui internamente, igual desenvolvedor com código, apresenta ali o código dele, a maior cara de pau, às vezes nem revisa o código e a gente fala, cara, isso aqui você nem olhou, entendeu? Você nem revisou o que a IA te deu e tal, dá uma revisada, dá uma olhada, valida certinho para que a gente possa colocar aqui na esteira de trabalho, validar isso que você fez, tá? Então isso aí faz parte, né? Mas quem não souber, vou dar aqui uma prévia bem rapidinho, né? Que a gente é costume, né? Quando a gente está numa. Todos nós estamos em bolha, e quando a gente está numa bolha, é natural que a gente acha que todo mundo está do mesmo jeito. Então a gente está lidando com IA o dia inteiro, o tempo todo, né? O tempo todo e há anos já, né? E aí a gente tem a tendência de achar que todo mundo já sabe de IA. Todo mundo sabe, mas como assim você não sabe do GPT, né? E aí não, às vezes tem na turma uma pessoa que nunca mexeu com o GPT,
Às vezes tem uma pessoa que nunca lidou com IA, vê falar, né? Como diz o ditado, né? Ouço muito falar, mas não sei o que que é, né? Nunca provei, não faço ideia, né? Então a gente vai também explicar bem rapidamente ali. Assim, para quem vê no dia a dia, né? Os clientes, inclusive, brincam com a gente assim, né? Que o pessoal acha que a IA, quem vê IA acha que a IA surgiu em novembro de 2022, que foi o advento do ChatGPT, né? O lançamento lá do ChatGPT com o OpenAI, né? Não foi. A inteligência artificial aí, para quem gosta, para quem já estudou um pouquinho, para quem acompanha a história, ela existe há décadas, né? Prioritariamente ali, os historiadores falam em 90 anos. Então, assim, são 90 anos que existe inteligência artificial, desde os primórdios até agora. Agora, claro, o mérito da OpenAI, esse mérito tem que ser dado, é que ela otimizou e muito ali as LLMs, né? Principalmente aquelas generativas. LLM já existiu antes também, mas as generativas, né? Com textos generativos. Então, esse mérito é muito, muito mesmo do OpenAI ao tornar isso popular, né? Principalmente aí com investimento maciço ali, mas também muita tecnologia, muito conhecimento, né? Muito know-how e liberando isso para o público, para populares, né? E aí avançou, e aí todo mundo está hoje aí, as pessoas têm no seu celular ali um aplicativo, né? Tem gente ali experimentando com DeepSeek, tem gente com um GPT, enfim, tem uma seara aí de aplicativos, as pessoas fazendo seus trabalhinhos, suas coisas ali, usando uma LLM no celular, né? O que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era algo quase impensável. A gente sabia que isso ia acontecer algum dia, mas a gente não imaginava que fosse tão rápido, porque o processamento ele era realmente avassaladoramente grande, era muito difícil, e eram máquinas poderosas. A gente fazia inteligência artificial, fazia machine learning, uma rede neural artificial em Python, assim, com muita parcimônia, uma coisa muito pequena, em máquinas dedicadas, em coisas absurdamente dedicadas, né? Então, assim, você pensar uma LLM inteira, né? Falando sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, né? Quem já viu aí, você vai lá no GPT da vida, você pergunta para ele sobre história, né, professor? Ele sabe responder. Você pergunta sobre medicina, ele sabe responder. Você pergunta sobre contabilidade, ele sabe responder, né? Nem tão certo, né, professor? Mas ele sabe lá responder. Então, assim, que a gente diz assim, uma LLM com todo o conhecimento, né? E aí, para quem não sabe, ou de repente não tenha se dado conta, a gente brinca também com as turmas em company, que assim, todo mundo, quem está no dia a dia sabe, mas quando outra pessoa fala é mais chocante, né? Uma LLM, via de regra, ela tem o conhecimento de todo o universo, a gente brinca, né? Ela tem, no universo conhecido, né, professor? Somos nós. Até onde sabemos, somos nós, né? Daqui a pouco a gente descobre outras coisas aí, mas hoje é nós, né? E aí, aqui no planeta, estamos no topo da cadeia. Então, assim, todo o conhecimento do universo hoje está dentro de uma LLM. Então, você tem no teu celular todo o conhecimento do universo. E aí, a gente chama, né, esse monstrinho de IA, né? A gente diz assim, né? A IA é um bebê que tem o conhecimento do universo. Se você vê alguma coisa de mecânica quântica ali, ela vai te responder, ela vai orientar, né? Se você perguntar, assim, dos primórdios da contabilidade, né? Da história, da administração, de engenharia aplicada, de como construir um foguete, né? Tudo isso ela tem ali, ela tem orientações, né? Ela vai desde o básico até o mais profundo de medicina, de psicologia avançada, do que você quiser se debruçar. Inclusive com agora, que o pessoal brinca bastante aí com desenho, com imagem, com vídeo, né? Projeção de imagem, predição de acontecimentos, tudo isso ela faz. Só que ela não sabe o que fazer com esse conhecimento. Quem sabe é você. Entendeu? Ela é um bebê, ela não tem juízo de valor, como a gente diz, né? O E, pessoal faz a filosofia ali que ela não tem o bom senso, né? A gente prefere dizer, tecnicamente falando, ela não tem senso crítico, que é bem mais além, né? Do que senso comum. Senso comum é bastante tergiversado aí, mas senso crítico é menos e é mais técnico, né? Ela não tem e, senso crítico, e né? nem sabe falar o que a gente precisa, né? E Nós que nem temos de sabe. perguntar o que queremos, né? Exato. Então, assim, Aí ó, acaba limitando, a gente acaba limitando a IA com o nosso conhecimento, né? com a pergunta de quem faz, né? Então, É, assim, a gente diz assim, ó, as pessoas acham assim, os mais jovens, sim, os mais jovens, por mexerem mais, por terem mais, né, dinâmica ali, de fuçar mais, de cutucar e vai e mexe e acha a solução e acha um jeito de fazer e acha um caminho melhor ali, igual a água do rio, né? Vai indo pela onde tem menos resistência e chega no que precisa ali, da forma, como diria Bill Gates, mais preguiçosa possível, da forma mais rápida possível. Isso não é ruim, isso é bom. Eu vou lá da forma mais rápida possível, igual
igual o curso da Água do Rio, enfrentando a menor resistência possível para tentar chegar onde eu quero e encontrar o resultado que eu quero, né? Mas geralmente, até onde a gente tem visto, e a gente tem estudos, a gente tem bastante conteúdo da academia, inclusive, sobre isso, geralmente quem obtém melhores resultados de IA geralmente são as pessoas com mais repertório. Em geral, pessoas mais velhas, mas não necessariamente, né? Quem tem mais repertório? Quem tem mais repertório costuma ter muito melhor aproveitamento, ter muito melhor assertividade, mais eficiência, eficácia com inteligência artificial. E aí, qualquer uma delas, qualquer que seja o cenário, tá? E aí, por onde? O professor já matou a charada, né? É porque, como diria lá o filósofo lá da Grécia, né? Não são as respostas, são as perguntas, né? É as perguntas que você faz. Então, tipo, eu estou falando com um bebê que tem conhecimento do universo. Então, peraí, ele não sabe fazer nada daquilo ali. Nada. Se você perguntar contabilidade para ele, você falar que 1 mais 1 é igual a 3, por exemplo, ele é capaz de aceitar, entendeu? Pode até fazer algumas críticas, novas versões agora estão sendo mais críticas, né? Estão fazendo alguma coisinha imitando ali um pouquinho de senso crítico, mas se você forçar a mão ali dizendo para ela, dizendo, não faça um cenário onde seja, ela vai aceitar esse cenário e é capaz de te entregar, né, professor? Uma DRE, te entregar um balanço, um balancete, inclusive, com essa análise de 1 mais 1 sendo igual a 3, e a partir daí ela vai-se embora. Então, é um bebê com conhecimento do universo. São as perguntas que importam. São a forma como você faz as tuas conjecturas, a forma como você constrói a tua linha de raciocínio, mostra um contexto, traz para ela a base de dados, traz para ela documentação. O que você colocar ali para ela e você, inclusive, criticar para ela, pedir para ela arrumar, para ela ajeitar, para ela fazer encontrar o lugar que é preciso, que é necessário, é isso que faz a diferença. E aí, claro, né? O background, né, a experiência, isso faz muita diferença, né? A gente acompanha no dia a dia, assim, nas turmas em company, a gente vê, assim, não entendam mal, por gentileza, aqueles prompts, né? Para quem não sabe o que é prompt, prompt é a que você fala com a IA, né? A hora que você conversa ali com a IA, é a tua mensagem para a IA, né? A gente vê assim algumas mensagens mais preguiçosas, né, professor? Aquele estilo, né, que a gente brinca, né? O aluno que quer ir embora rápido, quer que acabe já a aula, já deu para mim, chega. E aí ele coloca uma frase para IA com 3 palavras, 4, 5 palavras, ou 3 parágrafos, mas aquilo não diz nada com nada, entende? E aí, claro, a resposta da IA geralmente é um espelho mais elaborado, é um espelho com a moldura, como diria um professor meu, né? É um espelho bonito. Ela só vem o que você perguntou um pouquinho mais bonito, né? Mas não vem muita coisa que saia do lugar, não vem algo que se dê para aproveitar, que aquilo faça a diferença. Então a história são as perguntas, né? Nessa primeira etapa que a gente faz, separando em 4 etapas, então são 4 etapas, assim, a gente começa com base de conhecimento, assistentes, agentes e automações. Então aqui em cima com automações. Em base de conhecimento, primeiro, Ô, João, ficou no mudo, seu computador. voltou? Voltou. Oi? Volta nas 4 etapas, por favor. As 4 etapas, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. As 4 etapas, então, base de conhecimento, assistente, agentes e automações. E aí, em base de conhecimento, pode parecer muito óbvio, né? Nas turmas em company, as pessoas falam assim, às vezes os empresários falam, nossa, mas isso aí era muito óbvio, né? Como é que a gente não imagina, né? Acaba não se ligando no dia a dia, né? Base de conhecimento é documentação de processo. É o famoso PPT, né, professor? É a documentação de projeto, processo e tarefa, né? Então, assim, a inteligência artificial, principalmente as LLMs, né, do tipo generativas, elas têm como característica, uma das características principais é replicar o comportamento humano. Então, assim, se você quer que uma IA, por exemplo, construa uma apresentação de um DRE, por exemplo, a melhor forma, a forma mais assertiva e até mais rápida, geralmente, de você pedir para ela e ela fazer isso, é você dar uma documentação para ela, você dá um texto para ela, um manual, um procedimento, né? As empresas chamam de POP, né? Procedimento operacional padrão, fluxograma, organograma, tem gente que chama de procedimento, política e por aí vai. A documentação do processo você vai dar para ela. E aí você vai dizer, olha, é aqui. É a primeira coisa que ela vai fazer antes de consultar qualquer base.
é olhar para isso. Então ela vai se basear no que ela tem de referência, mas olhar isso. Espera aí, como é que o humano faz? Ah, o humano abre o sistema XPTO, ele vem aqui, vocês fazem lá a empresa júnior pelo OMIE, né, se eu não me engano, né? Ah, eu entro aqui no OMIE, abro aqui, ele vai assado, ele vai nesse caminho, gera esse relatório, passa aqui 1 do 2, 28 do 2, gera, clica aqui, faz assim, exporta o relatório, faz isso, aquilo, no final ele faz isso. E a forma com que hoje é exportado o relatório, é criado os dashboards. Aqui tem um gráfico em pizza, aqui tem um gráfico de colunas, aqui vai isso, aqui vai aquilo, aqui vai o título do cliente, aqui vai a logo do cliente, aqui faz assim, faz assado. E no final gera essa opção aqui de visualização, certo? A primeira coisa que eu e a vou fazer é tentar imitar o que o humano faz. Essa é a primeira coisa. Portanto, se eu tentar, por exemplo, pedir para a IA para ela fazer um DRE, simplesmente descrevendo ali em uma frase, né, professor? Ou eu pego, a gente vê isso muito nas Incompany. O aluno chega ali, pega o documento do DRE gerado, né? Ou o documento lá, um tabelão enorme lá do balanço, do balancete, e joga lá para a IA. Faz um upload lá no GPT ou nas nossas plataformas lá de teste, nos assistentes lá, coloca lá e ele fala assim, ó, gere esse DRE. Já teve gente que escreveu assim, ó, gere esse DRE igual eu preciso. Como é que tu precisa, irmão? Aí você vê, aí se a IA olha, cara, e aí, como é que esse cara precisa, entendeu? Como que ele quer? Percebe? E aí, às vezes, aí a gente vê isso no dia a dia, né? A gente brinca, né? Não é para pegar no pé de ninguém, né? A preguiça de ler, ela reflete em todos os lugares. Porque aí a responde, e aí a gente brinca, né? Quanto mais genérica é a tua pergunta, maior, como diz o mineiro, né? Maior é a tripa da resposta, maior vai ser o caminhãozão da resposta, o trem fica enorme. E aí a IA responde com um texto enorme, eu tô com preguiça de ler, porque eu já mandei uma frasezinha ali simplória, porque eu não queria fazer nada, né? Eu queria fazer muito pouco, eu queria clicar e fazer. E aí vem uma tripa de texto, aquele trem enorme, e aí o que o usuário faz? A gente brinca, né? Como Ctrl tudo na C, vida, Ctrl V. e como é o livro, né? Não, ele lê o começo. Quando lê o começo, a maioria só lê o final, a última frase, entendeu? E vê se alguma coisa ali. E aí ele vê. A gente brinca nas turmas em company, o aluno olha pra gente, assim, o estudante olha pra gente e fala assim: ó, não gerou. Não gerou o quê, irmão? Não gerou o DRE. Igual. Tá, daí você leu o que ela respondeu pra você? E aí ela tá falando assim, ó, a IA tá falando várias e várias coisas, se viajou na maionese, pela teoria da contabilidade, e aí no final ela fala assim, ó, se você me mandar o modelo, eu já gero. O modelo que tu quer, irmão. Me manda o modelo que tu quer. Percebe? Então a gente diz assim, você mandou o modelo? Daí ela fala assim, tá bom. Daí ele manda o modelo. Daí ele manda o modelo, aí ela faz uma outra pergunta. Olha, eu vi que você mandou num PDF. Eu posso gerar no HTML? Você gera o PDF como você quiser? Ele não leu. E aí ela não gerou a primeira vez isso aí. E aí ele fala, ó, ela não deu o PDF. Então a gente vê isso e diz, pô, João, mas isso é um exemplo ridículo. Sim, isso. E aí eu digo para vocês acham que é a minoria ou a maioria das pessoas? Maioria. É a maioria das pessoas. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não querem ler. Elas já não queriam ler nos livros. Então, agora o chat, aquela coisa enfadonha, né, professor? Aquela coisa enorme, aquela tripa para eu ler. Eu não vou ler isso aí, entendeu? E aí ela não consegue as respostas que ela quer. A gente vai em empresas e a gente faz alguns seminários onde as pessoas falam assim, ó, às vezes os gestores, diretores e os presidentes e os CEOs da empresa falam assim, ó, a gente tentou usar IA aqui na empresa, mas não conseguimos resultado nenhum. Então a gente fica vendo isso que estão falando por aí, parece que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas aqui a gente não conseguiu nada. E a gente pergunta, e aí, qual que você é que você fez? O que que vocês fizeram? E o máximo que ele fez foi o GPT mesmo, né? Foi o GPT lá, o gratuito mesmo, entrou lá, tentou se virar nos 30, e aí a gente vai ver esses prompts, né? Essas perguntas, essa interação, e a gente percebe realmente, assim, com absoluto respeito, são prompts, são mensagens, são interações muito pobres. Realmente falta muito background, falta a pessoa saber o que ela quer. Entende? Aonde ela quer chegar com aquilo? Eu preciso de um balanço. Eu preciso de um balanço assim, assim, assado, dessa forma. Me explique isso, aquilo. Eu quero que no final tenha isso. Questione essa teoria, veja a situação aqui, coloque um comentário tal, gera o dashboard dessa forma, assim, assim, assado. Me oriente prós e contras de fazer assim e não fazer assado, seguir essa estratégia ou aquela estratégia. E aí a gente brinca, porque nas aulas tem alunos que falam assim, nossa, já me deu preguiça até de você falando aí.
Então, então a gente vê, e aí eu tô aqui para esse papo com vocês, para dizer assim, olha, eu sei que vocês sabem, vocês estão na faculdade aí, os professores já devem ter falado. Tem muita gente boa, né? Mas a gente diz, como diria um professor meu, tem um professor meu que brincava, né? Com a gente, conosco, né? Ele tinha intimidade para falar conosco, brincava conosco em brincadeira. Ele dizia, quando estava falando sobre o mercado, né? Ele falava assim, ó, medíocre é o que está na média. Ele brincava comigo, com a nossa turma. Ele dizia, vocês são abaixo de medíocre, né? Para entrar no mercado, vocês têm que melhorar muito, né? E a gente vê hoje, assim, tem um cenário que é nossa percepção, claro, com absoluto respeito. A gente vê, assim, o nível, o background das pessoas para entrarem agora nessa era da IA realmente é muito baixo. É um nível muito baixo. E agora, né, a gente passou pelo advento das redes sociais ali, né, 2005, 2010 até agora, elas já declinam há alguns anos e agora nós temos era de IA. E aí a gente vê, né, que para muito mais produtividade, tem um pessoal usando para fazer videozinho, para isso e aquilo, para, né, para fazer desenho e tudo mais, e também a trabalho, também ganha dinheiro com isso, mas a maioria precisam fazer atividades, de fato, tarefas, com que a IA, automações, agentes, assistentes entreguem tarefas. E aí é a história do bebê com conhecimento do universo. Ela não sabe o que você quer. E aí você precisa dizer para ela o como você quer, o que você quer e o como você quer. E o como é uma das coisas mais importantes, porque o caminhão de coisas erradas que acontece geralmente é no como. Entende? Ô, Você pediu um DRE ali, você pediu um balanço, um balancete, você pediu uma entrega, uma análise estratégica para uma companhia, para o teu projeto, para uma organização social, né? Para um projeto filantrópico, e aquilo ali saiu mal feito, saiu errado, vai lá na frente, as pessoas tomam decisões, as pessoas analisam sobre o teu prisma. Nós temos um assessor que diz aqui, ó, cada vez que você entrega alguma coisa feita com a IA, não está ali assinado a IA, né? Está assinado o meu nome, está assinado o teu nome. Entende? Não tá lá IA, by IA, né? Foi a IA que fez, eu só pedi, né? ô, Não, João, por isso que é importante, né, a gente, quando formos trabalhar com IA, primeiro, né, a gente tem que entender qual tema que nós vamos trabalhar, né, e habilitar essa IA com os skills de como a gente quer, né? Então, já exatamente. plota as habilidades lá, ó, qual é o CPC que eu devo seguir para fazer essa demonstração financeira? Né? Quais são as boas práticas de mercado para elaborar uma DRE? Eu já quero que faça seguindo o IFRS 18. Quais são as premissas do IFRS 18? Né? Então, ela alimentando isso dentro da IA antes de pedir também e fala para seguir as bases, né, os skills, eu acho que ela consegue um resultado melhor, mas primeiro tem que se municiar a IA de informações de como você quer, né? Seria Sim. isso? Com Seria isso? certeza, professor, com Né? certeza. Habilidades fazem parte da base do conhecimento, né? Habilidades, a construção dos manuais, procedimentos, documentação como um todo, Skills. inclusive as habilidades, as famosas skills aí, né? Fazem parte da base de conhecimento. Então, qual é a base de conhecimento e para onde, quem já viu, né? Imagino que já devem ter visto aí, né? Eu não sei se é Eu acho que apenas eles de um não sabem, eu período. acho que é bom a gente falar o que que é skill para eles, né? Para eles É, lá dentro, no conceito da IA, né? Sim, as skills são né, a base de conhecimento, então são habilidades que você vai cadastrar, que você vai colocar lá. Na nossa ferramenta, por exemplo, você pode colocar para um bloco de notas, por exemplo, você pode colocar de outras formas, existem outras formas de colocar, cada aplicação tem outras formas, mas é basicamente a composição da base de conhecimento, né? Então você vai cadastrar ali, você pode criar uma skill assim, ó, toda vez que eu falar de balancete, toda vez que eu falar de, sei lá, de IFRS, eu quero que você veja essa e essa legislação. Eu quero que você se porte de forma séria, focada, direto ao ponto, não mais que 3 frases. Eu quero que você sempre termine as frases com uma análise de prós e contras. Eu quero que você mostre um dashboard no final, sempre que eu falar de IFRS. Sempre que o usuário pedir para você, o usuário seria eu, né? Eu estou capacitando a minha habilidade. Eu vou lá, crio uma outra documentação, uma outra habilidade, uma outra skill, né? E aí vou lá e coloco assim, ó. Sempre que eu falar sobre legislação XPTO, eu quero que você consulte a base do Planalto Central, que é lá que ficam as legislações XPTO. Então, consulta a base do Banco Central, do Planalto Central, e aí coloca isso, 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 isso. Eu quero que você consulte as bases da Cefaz, de todos os estados do país, e coloque em prisma tal. Né? Termine sempre me colocando ali um resumo num CSV, né? Num XLSX, no Excel, né? Certo?
Então, essas são construções de habilidades, né? Para determinados assuntos. Eu posso construir habilidades que umas conversem com as outras, né? Porque é assim que o cérebro humano funciona, né? Posso É, fazer com que uma converse com a outra, né? eu tento, né? Eu devo ter aqui uns, sei lá, uns 30 agentes ou projetos, né? Porque aí o que que eu tento? Sempre que eu vou trabalhar num determinado assunto, eu alimento a IA com o que eu quero, né? Com o que que vai direcioná-la na resposta, né? Então, Sim, com isso, a gente consegue ter justamente uma resposta mais assertiva no que a gente necessita. Tem hora que eu habilito com perfis diferentes, né? Porque eu tenho agentes ou projetos que é voltado para a educação, que aí até o linguajar é diferente dos projetos que eu tenho voltado para negócio. Né, para sim, montar uma apresentação que eu vou montar para um público executivo, tem um skill diferente de uma apresentação que eu vou montar para fazer, lecionar uma aula. Né? Então, estudante. isso também é importante a gente separar, senão ela fica doida, né? Então, eu tento ir separando assim, porque a gente vai direcionando a IA para aquilo que a gente quer, sem ter muito esforço de ficar lá no prompt, né? Talvez você tenha um Sim, trabalho inicial de planejar, né? De direcionar as habilidades do seu agente, né? Vamos dizer assim, mas depois fica mais fácil você interagir com ele, né? E tem o prompt fica menor para você pedir as respostas, né? Seria isso, sim, João? Tá certo? É sim, boa prática? é Né? isso Ajuda a mesmo. gente aí, que de repente eu estou trabalhando errado também. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Construção de base de conhecimento, né? Quanto maior, quanto mais embasada, né, mais assertiva tá ali as tuas habilidades, a tua base de conhecimento, a documentação do que você quer fazer, os processos que você quer fazer, geralmente menor vai ser os teus prompts, né? E aí, como diz todo mundo, no final todo mundo quer interagir menos, né? Com a IA e ter a tarefa, né? A gente tem aí a história de tudo que a gente vai falando parece óbvio, né? Que daí a gente fala assim, é outra pessoa falando, né? A gente passou aí 2024, 2025, a gente tem uma das nossas das empresas do grupo, ela é focada em IA, que é a Taos, né? Ela é focada especificamente ali em IA, em base de dados, né? Como um todo, inclusive com IA. E aí a gente veio trabalhando com automação aí 2024, 2025, e a gente percebeu assim, assim na prática, né? Você sabe, mas na prática é diferente, né? Já nos idos de consultoria, né, a gente já vinha vendo isso, assim. No final das contas, as pessoas querem as tarefas, né? Um estudante, quando ele interage com a IA, com preguiça ou sem preguiça, ele quer, no final das contas, a resposta, ou ele quer ali um resumo, ou ele quer uma nova teoria, os prós e contras de tal opção, enfim, ele quer o que a gente chama de tarefa. Ele quer a tarefa, né? Ele quer realizada. Se não pronta, ajudar ele a deixar pronta, né? A concluir a tarefa ali, auxiliar, né? Então, as pessoas, assim, a gente percebe assim, ó, elas querem interagir cada vez menos, né, com a IA, e no dia a dia, ninguém, a gente vê nas empresas assim, ó, não cola você colocar lá uma aplicação em que o usuário vai ter que ficar blá, 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 o dia inteiro com a IA. Por quê? A gente escuta muito um argumento assim que ele muda muito pouco. Às vezes a frase é exatamente igual. Cara, se eu precisar ficar aqui digitando, falando, escrevendo aqui com a IA, com essa IA, para ter o meu negócio, para ter a minha planilha, para fazer tal coisa, para isso, com aquilo, eu faço na mão. Entendeu? Eu faço na mão, eu vou lá e faço na munheca lá e vambora, e eu faço, entendeu? E, cara, tá levando mais tempo aqui com a IA do que eu fazendo na minha mão sozinho, né? A gente brinca, só o estudante não faz, né, professor? Só o estudante acha mais fácil ir ali e fazer com a IA, porque a IA vai enche de linguiça, né? Ela faz um negócio enorme, é só dar uma olhada, revisada e imprimir e entregar pro professor, né? Ou mandar. Mas geralmente no trabalho a gente diz assim, né? Não tem muito o que fazer, porque no trabalho não compete você colocar lá textos enormes. Isso não vai dar ninguém. Você precisa resolver uma tarefa. Você precisa fazer uma tarefa real. A tarefa real é você entregar a conciliação bancária pronta. A tarefa real é você apurar um imposto para a companhia. É você ver a estratégia melhor, quanto a companhia perdeu de recursos que não precisaria ter perdido, né? Com tal estratégia, com tal posicionamento fiscal. E aí é tarefa, né? Não adianta você pode trazer o texto bonito de 20 páginas do GPT ou do Claude, como o pessoal tá aí, o novo hype aí, que não vai adiantar, as pessoas querem a tarefa, né? E a gente brinca assim, geralmente, né, os líderes, eles chamam ali os analistas, as pessoas que fazem as análises, que fazem a manipulação de dados, né? Os seus estrategistas, os seus consultores, para que eles tragam o cenário, o status e deem as opções, né? E a gente brinca assim, a gente brinca, né? O analista, quando a gente vai fazer ali a implantação de
de automação e IA, ele costuma olhar para a gente assim, tem caso, né? Eu acho que o Adriano também adora contar o caso lá de a gente raramente vai presencialmente nas nossas turmas em Compre, a gente foi em algumas, e aí teve cenário de a gente implementou lá, por exemplo, um assistente de IA, e aí colocamos, olha, a gente vai para um cenário com majoritariamente IA, e a IA ela é probabilística, né? Você deve ter percebido. Se você perguntar uma frase agora, no minuto seguinte, ela responde de forma diferente. Ela é probabilística. Então, ela nunca vai responder igual, muito raramente. Ela vai sempre por probabilidade, né? O mesmo relatório que você submeter para ela com os mesmos arquivos, ela te dá uma resposta agora e é muito provável que daqui a pouco ela te dê uma resposta um pouco diferente ou às vezes bem diferente, porque ela é probabilística. Ela trabalha em probabilidade, né? Longa história, mas assim, ela não vai deterministicamente, né? E isso é um problema quando vai mexer com números, né, professor? Com números, por isso que assim, não é a primeira instituição que me fala assim, ó, o aluno esquece, ele coloca lá uma tabela, uma análise, alguma coisa que os professores pediu para ele, e aí ele coloca lá, tira daí, sai o resultado, e aí ele pega, empacota aquilo, ou imprime, enfim, e manda. E aí manda e leva zero, leva uma nota baixa e tal, e aí ele fica indignado, entendeu? Ele fala, cara, eu achei que ia resolver o meu problema. Porque a AI ela é probabilística. Às vezes ela até pode chegar no resultado, mas o como, que é importante para o professor, né, professor Alex? O como tá errado. Tá O errado. como está errado, mesmo que o final tá certo, entendeu? E aí o pessoal demora a entender isso, né? E robôs, por exemplo, algoritmos especificamente, eles são determinísticos. Um exemplo é uma calculadora. Ela sempre vai dar 1 mais 1 igual a 2. Sempre. Para todo o resto da vida, né? A não ser que ela esteja estragada, ela vai dar 1 mais 1 igual a 2 porque ela é determinística. E aí esse caso aí, o Adriano adora contar para os empresários, para o pessoal, para os líderes, assim, a gente chegou lá e aí fez um assistente. Nessa fase dos assistentes. Então, base de conhecimento, assistente. E aí criamos um assistente e a gente foi lá e falou, olha... qual é a atividade? A atividade da pessoa levava 3 dias. 3 dias ela ficava analisando uma planilha lá, XPTO enorme, com uma análise enorme. 3 dias. Tem gente que analisa planilha com semanas, né? E aí a gente foi lá, criamos um assistente em 45 minutos. O assistente, professor, ele começou a resolver, e aí o cenário final, o assistente resolvia ele em 10, 15 minutos, processando, porque a planilha era enorme. Geralmente ele faz em 2, 3 minutos, né? Ele levava em torno de 15 minutos. Enorme a planilha. Entregou 90 e poucos por cento, quase 100%. Ele falou, olha, beleza, dá uma olhada nisso aqui, assim que confere agora, e é isso aí, e a gente foi para outra área. No dia seguinte, a pessoa chamou a gente, ó, deu problema lá, não está funcionando. Não está funcionando? Mas o que não está funcionando? Não, não está funcionando, não está funcionando, parou de funcionar. Parou de funcionar, mas você chegou a olhar o que que era? A mesma vibe dos alunos, professor, a mesma vibe dos estudantes. Mas o que que é, entendeu? Vamos lá ver. E aí fomos lá ver, chegamos lá, rodou lá e só a assertividade estava em 98, 99%, que ele acertou e fez automaticamente a conciliação. Agora baixou para 78, 70, eu não lembro quanto que era, 76 e tal. E aí a gente falou, o que que deu? Não, não, agora, ó, deu esses vários deu errado. Não deu certo. Ele fez errado. A gente olhou só a coluna, cara, tem que analisar, tem que ver se a coluna mudou algum valor, é uma planilha enorme, eu teria que analisar contigo se mudou alguma coisa, entendeu? Alguma variável, ou mesmo, né, a OpenAI está com alguma inconsistência e variou o modelo, entendeu? E aí pode ser a tua assertividade diminuiu, entende? Mas você tem que conferir e aí é isso aí. Aí a pessoa virou e aí fez a famosa pergunta que o Adriano racha de rir, né? Mas ela é séria, que é o nível do usuário que a gente tem hoje. Que é assim, ó, ela falou assim, ó, eu vou ter que conferir? Ah, não. Ah, então para mim não serve. Ah, então para mim já não dá. Então eu prefiro fazer eu mesmo. Percebe? Tem um misto de várias coisas nessa frase, mas uma delas, claro, tem o medo da mudança, etc, etc. Estou acostumado com o que eu já estou fazendo, tudo mais e tudo mais. Perceba o que a pessoa não entendeu. Ela fazia a planilha em 3 dias. A IA fez 70 e poucos por cento. Ela fez automaticamente. E correto. E a gente construiu um processo para dizer, cara, quando for isso aqui, tu já faz correto. E aí a diferença, você joga para cá e o analista analisa. E aí a gente diz para ela, cara, mas você tem que analisar, né? Você não vai gerar um BI, né? De uma apresentação para uma presidência, para o teu gestor, quem quer que seja, o teu cliente, e você vai fechar o olho, imprimir o PDF, o dashboard e vai mandar para o teu cliente, né? Você vai conferir, não vai? Você vai conferir? Você edita uma foto de IA com a tua família, tu não confere para ver se o nariz ficou torto, ficou todo mundo bonito, legal, antes de mandar no grupo da família? Ué, o mínimo, né? A gente brincou, né? Cara, e aí? O que que tu é? Tu é analista, né? A gente brinca. O mínimo que eu esperava era que tu analisasse, né? Percebe? E aí veio a história que a gente falou assim: eu vou ter que analisar. Sim, você tem que analisar.
Você tem que analisar o que a IA fez, meu irmão. Ou você vai lá, professor, o estudante pega ali, gera um negócio, a tripa e 100% encaminha dos o professor casos, né? Alex. Em Entende? 100% dos casos tende a analisar, né? Mesmo porque a responsabilidade é dele, né? Sim, Da pessoa, por- é o nosso por- nome. porque é o teu nome que está ali embaixo, né? Não vai ser o da IA. E aí a gente diz, né? E diz para as pessoas assim, ó, porque as pessoas elas têm existe, a gente brinca, né? Tem o negacionista de IA, que é aquele, não, porque é tudo isso, não é nada disso, é uma mentirada, não sei o quê, papá, é só bobiça. E tem um outro lado que é o astronauta, que é aquele iludido que não. E aí a gente vê, é um misto de preguiça, um misto de má vontade, e aí resistência e tal. E aí, assim, eu achei que é o cara que tem a mentalidade de plug and play, né? Que eu vou clicar e tudo acontece, a magia acontece. E aí, a gente teve várias, mas essa equipe com essa líder ficou icônica, né? Porque é tipo assim, na cabeça deles, eles iam clicar e tudo seria resolvido. E não precisará mais ninguém mexer. E aí a gente falou para eles assim, tu concorda que se a IA fizer tudo, nós não precisamos de ti? Se a IA fizer tudo, né, professor? É, não faz sentido, né? A gente Aí todo mundo brinca fala na... assim, a IA vai tomar meu serviço. A IA não vai tomar meu Exato. serviço. Quem A sabe gente usar a brinca. IA que vai tomar seu serviço, né? A gente brinca com os empresários. Cara, tu concorda que se a IA fizer tudo, como diz os filmes, as séries, o pessoal do outro lado, os astronautas, a gente brinca assim, se a IA fizer tudo, manda todo mundo embora, né, professor? Coloca um cachorro para cuidar da empresa, para lá tipo bandido, mas é capaz nem o bandido vir, porque é tudo com IA. E vamos todo mundo para casa, né? Vamos tudo para as montanhas. A gente brinca assim, claro que não, né, meu nobre? Claro que não, cara. Você, estudante, você precisa analisar o que a IA te mandou ali antes de tu mandar o professor, né, professor? Você tem que revisar, você tem que analisar o que faz sentido, tirar boa parte fora, purificar aquele texto, né? Tem um nome legal que a gente olha aí que é curadoria, né? Curadoria de texto, de conteúdo que a IA produziu, de tarefa até do que a IA fez. Já tem empregos de curadoria de IA, de curadoria de tarefas de IA. Então, não, a IA, ela vai com certeza ajudar muito quem souber usar ela a favor. Mas a gente vê no Isso na dia a dia, escola e no trabalho, né? em, em, Principalmente, né? em todos os lugares, assim, a gente diz assim, olha, é exatamente essa frase, senhor. Parece assim, a pessoa, porque é frase bonita. Não é bonita, cara. Assim, ó, se você for demitido, não é por causa da IA. Isso eu te afirmo, não é por causa da IA. A gente vê, assim, ó, na maioria das empresas, tem gestor que fala, porque eu quero colocar IA, porque eu quero demitir e tal. São minoria, são minoria. A gente vê que a maioria quer exponenciar a companhia. Quer exponenciar. Então, assim, o João só atende 3 clientes, porque ele faz o trabalho todo manual e tal, pela necessidade do processo. Colocamos IA ali, ela faz o trabalho do João e agora o João atende 6, agora o João atende 9, agora o João atende 100 clientes. E aí, cara, por que que eu vou mandar o João embora, que já Talvez conhece com todo o processo menos da minha esforço, empresa? né? Com Com menos menos esforço. esforço. Então, assim, ó, Menos e aí esforço. Esse é o objetivo. eu capacitei o João, né, professor? Eu capacitei o João. O João tá comigo aqui 5 anos na empresa. Já conheço. Eu vou contratar uma outra pessoa, né? E tudo mais. E capacitar esse cara para quê? Então, assim, a gente vê no dia a dia assim, não é demitir pessoas. Eu quero exponenciar o João. Eu não quero o João todo dia tabulando dado no planilha de Excel. Eu quero o João trabalhando com decisão, trazendo um dashboard na minha mesa, entendeu? Me cobrando que ele está sem tarefa, ele quer fazer outras coisas, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer explorar novas possibilidades na empresa, quer crescer e tudo mais. Isso é o que a gente vê os empresários falando. A gente vê empresários falando demissão e tal, e geralmente é o pessoal mais iludido. Mas a maioria quer exponenciar. Então é exatamente isso, assim, ó. A gente vê, assim, chega nas empresas para dar um treinamento de IA e a gente percebe, assim, ó, as pessoas com esse cenário, por exemplo, aí dos 3 dias, né? Você imagina, ó, 3 dias, vamos dizer que fosse 70% a IA está fazendo. Você consegue imaginar? Praticamente 2 dias e meio De economia, né? a moça e o time dela ganham com a análise da IA. 30% não é que a IA errou, 30% a IA falou, eu não tenho assertividade que me foi dada, né, que foi colocada para mim na tua instrução, para eu dizer que aqui dá para ser feito automático ou não. E vejo algumas coisas já como inconsistente aqui, entende? Aqui eu preciso que você analise. E aí a pessoa está reticente em analisar os 30%. Mas ela fazia em 3 dias, entendeu? Então a gente brinca assim que no dia a dia, o que é a resistência em mudar, é o não acreditar, e a gente brinca, né, com nós. Pergunta ao seu estudante se ele acredita muito na IA. Não, né? Ele só faz o trabalho, e se o professor não corrigir, não usar outra IA, né? A gente brinca, né? Como é que é, professor? É o ciclo da IA, né? É IA auditando IA, né? Onde eu Pra, odiar. para poder pegar essas situações. Então, assim, a gente vê no dia a dia esses casos, tá? E aí eu avanço um pouquinho para a gente falar, João, então. então assim, a diferença entre a base do conhecimento e o assistente, aí depois você vai para o agente, né? Qual que é a Isso. diferença? A base de conhecimento, então, é background, material, habilidade, tudo que você puder dar de informação
que não necessariamente, geralmente não é no prompt, geralmente não é no chat. Você vai ter um documento à parte, você vai ter ali uma estrutura à parte que você vai colocar as informações a mais. É um PDF, é um fluxograma, é um procedimento, é um bloco de notas escrito o procedimento ali, é um rascunho. A gente já viu funcionar muito bem, tá? A pessoa escreveu à mão, ela desenhou à mão o fluxograma e a IA entendeu. Aí ela falou: ah, vem pra cá, faz aqui, daí faz isso aqui e acaba aqui. Fechou. Ela entendeu, ele fez à mão, tirou foto, colocou para ela e falou: ó, se baseia, toda vez que eu falar disso aqui, você se baseia nesse fluxograma aqui. Olha para isso, isso, isso aqui. Não inventa, não faz nada, não sai da linha. Fica nisso aqui. Tranquilo? Então, base de conhecimento, tudo aquilo que você puder dar de base para a IA falar sobre aquele assunto, sobre aquele tema, tá? A gente vai falar um pouquinho ali, vai mexer um pouquinho depois com os assistentes. Eu creio que todo mundo já tenha mexido, mas nós vamos falar um pouquinho. E aí depois vocês me dizem, né? Falam aqui no chat, falam pro professor aí, se vocês entendem melhor aí fazer num GPT, né? Ou fazer aqui nas ferramentas, como vocês acharem melhor, tá? A gente avança então aí para a seara dos assistentes. Assistentes, eles são vamos dizer assim, entidades, né? São organismos que são direcionados para um tema específico, tá? Você pode fazer um assistente genérico? Pode fazer um assistente genérico, mas é a mesma situação da base de conhecimento. Quanto mais genérico for, os resultados vão ser piores, os resultados vão cada vez, né, eles não te ajudam, eles mais atrapalham, né? Então, o que a gente vê no dia a dia, né, na vida é o que se reflete lá para a IA. Lembra, a IA repete o comportamento humano. Quanto mais especializado for o teu assistente, se você criar um assistente para você, quanto mais especializado ele for, melhor ele é, mais ele te ajuda, mais direto ao ponto, mais rápido ele entrega a tarefa que você precisa, certo? E aí, qual é a diferença dos assistentes, então? É que os assistentes, em última instância, eles não mexem em nada, eles não agem, né? Eles não manipulam coisas na tua máquina, por exemplo, eles não enviam e-mail, eles não fazem coisas especificamente de ação. Já me perguntaram, a dúvida ela é muito pertinente. É assim, eu mando alguma coisa ou eu peço alguma coisa para ali no assistente, ali no GPT, por exemplo, e ele me devolve um PDF, né? Isso não seria um agente? Não. A gente diz assim, ó, se você for ali no GPT e falar com ele assim, ó, crie um arquivo no meu computador, veja o que tem na minha área de trabalho. O que ele vai te responder? Ele vai dizer, olha, ele pode falar de uma forma muito bonita, ele pode falar direto ao ponto assim, olha, eu não tenho acesso à tua máquina. Se você quiser, você pode me dar um print, que parece óbvio, né? Você pode me dar um print da tua máquina, da tua área de trabalho e mandar aqui que eu digo que tem. Mas do contrário, eu não consigo acessar a tua máquina, né? Ou você pode colocar um arquivo aqui para mim, que aí seria um upload. Você está mandando o arquivo para a nuvem, consequentemente está mandando o arquivo para a IA. Mas ela entrar, olhar a tua máquina, ela não tem esse poder. Ele está lá preso dentro do chat. Então ele diz assim, ó, sempre que ele estiver preso, ele só faz coisas ali, qualquer coisa que ele fizer, ele só faz ali, ali a gente tem um nível de assistência, é um nível assistente, tá? O pessoal conheceu bastante isso com o GPT, tranquilo? E aí, nível de agente, a mudança, parece simples e óbvia, mas ela é mais ou menos isso, tá? O agente, ele age de fato. Ele mexe na tua máquina, ele altera alguma coisa, ele manda um WhatsApp, né? Ele faz um e-mail, ele vai lá e exclui uma planilha se você pediu para excluir uma planilha. Ele entra no sistema, ele faz coisas de ação, tá? Ele de fato ele sai da esfera da IA, ele não fica ali preso somente no chat. Só para a diferença básica aí no dia a dia, eu sei que às vezes essa seara de nomes, né? E nomes novos e tudo mais confunde, mas vocês vão ver daqui 5, 10 anos, todo mundo vai estar, isso aí vai ser feijão com arroz, isso aí já passou, já estamos em outra era, né? Eu E tem lembro até que tomar cuidado, né? Qual pasta que vai dar acesso para a gente, né? Senão ele limpa a máquina exato. inteira. Exato. Já tivemos situações assim, faço muito esse parênteses aí. Tivemos situações onde a pessoa lá do TI, o menino lá, o estagiário, né, o inovador, a gente bem com o perfil astronauta, né, que assim, não, a IA vai fazer tudo. E aí a IA é perfeita, ela faz tudo. Não, não, não. Qualquer que seja o nível da IA, a ideia é sempre que ela esteja ali com o humano tomador de decisões, tá? Qualquer que seja o nível dela, tá? E aí ele foi lá e fez isso aí. Ele colocou a IA no diretório e Dois pontos. a empresa, ela colocava, inclusive, é uma empresa de consultoria. E aí fazia áreas lá, fiscal, contábil e tal. A gente conta isso porque isso acontece, tá?
que é as pessoas, assim, a gente brinca com preguiça, né? E muito benevolente, né? É a galera plug and play, que acha que é só clicar, não precisa olhar nada, não precisa olhar nada. Eu tenho preguiça de ler, não quero ler, quero fazer, entendeu? E vai isso, senão não me serve, aquela coisa toda. E aí a empresa, senhores, ela tinha o Drive de toda ela lá dentro do Google Drive. E aí todas as pastas de toda a empresa, inclusive pastas dos clientes, com documentos dos clientes. Balanço, balancete, contrato social, documento de empresário, documento de funcionário. Você imagina, professor? Você imagina a festa. E Nossa. aí as pessoas não têm a noção assim, parece tudo óbvio, né? Quando você coloca uma IA agêntica e você fala para ela excluir, adivinha o que ela faz? Ela exclui. E E lembra que a tudo, IA né? repete o comportamento humano? Ela repete o comportamento humano. Aí a mente, aí a enrola, ela inventa, né? Você deve ter cansado de ver em coisas que vocês pedem em trabalhos, né? Ela inventa dado, ela tira da não sei da onde, né? Da árvore de conhecimento dela lá, aquele dado, né? E traz para você, e o jeito que ela fala parece espetacular, né, professor? Nossa, aqui Mas realmente entrega, ela responde, né? ela Sem entrega. responder, ela não fica. Tu Certo ou nunca pode errado, ela vai te dizer. responder. Exato. Você nunca pode dizer que ela é preguiçosa, que ela não fez. Ela fez, entende? E aí ela inventa autores. A gente já viu IA, a gente tem os nossos memes na interna da companhia, tem memes onde ela inventa autores, ela inventa uma frase de um autor de contabilidade. Aquele autor nunca falou aquilo. Aquele autor nunca falou aquilo. E aí a gente vai olhar, cara, não faz nenhum sentido, entendeu? Então você, aí a gente brinca, né? Se eu for ter que revisar tudo, a gente fala aqui internamente, tá? Então eu não vou precisar de IA, não vou fazer com IA. Esse camarada, tivemos vários, tá? Mas esse foi icônico. Esse aí colocou lá e aí ele pediu para ela excluir uma pasta, uma determinada pasta, segundo ele. E aí tava lá, tava no histórico também. E ela foi lá e excluiu uma pasta acima, que aí excluiu uma galera, entendeu? Excluiu uma galera. E aí o pessoal descobre isso com muito amargor, que é assim, ó, quando você pede para voltar, adivinha? Ela não volta. Não tem Ctrl+Z. E você xinga e você dá o chicote nela ali, ela não volta. Ela não volta. E ela mente, entendeu? Ela criou uma pasta, no pior cenário, ela recriou uma pasta, professor, com mesmos nomes e colocou vários arquivos lá, ou quase todos lá, e aí conforme ele ia entregando os pontos, aqui tinha mais de 178 pastas. Ela recriou 178 pastas, mas era mentira, ela estava recriando as pastas, entendeu? Ela não estava voltando o que ela excluiu. E aí fomos olhar nada, ela inventou arquivos, ela recriou arquivos, ela fez João, tudo. só um segundo. Pessoal, tá picando para vocês ou só para mim? Tá tranquilo? Como que tá o Pra mim tá áudio do tranquilo. João para Boa noite, você? Tá pessoal. Aqui tá tranquilo? Pra mim tá normal. normal. Tudo Tá. bem? Então foi só a minha, então. Tá Tá bom. ouvido? Podem Vamos. seguir. Ô, Pode seguir, Alex, a João. minha picou Oi. também, mas agora tá normal, tá? Tá bom, eu vou A minha chegou a picar também, eu achei que era o problema da minha internet, mas agora tá normal. Tá bom, obrigado, Marcelo. Eu vou pro do celular aqui também. Pode continuar, João. Fica Muito à bem. vontade. Muito bem. E aí, vocês vão me avisando aí. E aí, ela inventou tudo e ela não trouxe de volta. Resumo da ópera, perdeu tudo. Perdemos tudo, né? Tudo foi perdido lá, aquilo que foi colocado nas pastas foi perdido, não tinha o que fazer, tá? E aí, aquele cenário de caos, né? Aquele cenário de caos, aquela mão na cabeça, todo mundo, né? Indo à loucura e tal. E aí, cara, e aí vem aquela pergunta que o pessoal dá risada, o pessoal às vezes ridiculariza, mas é verdade, né? O estagiário olha pra gente e falava assim: eu não achei que ela ia excluir, né? Então a gente fala: olha, realmente, quando você está de um nível de agêntica, realmente, por isso que a gente fala com tanto cuidado, né? Cuidado que você vai dar para IA ali, porque realmente, no nível agêntico para cima, e agora vamos chegar em automação, realmente é complicador ali, se você não tiver preparado para o que ela vai fazer. Por isso a gente repete: é um bebê com conhecimento do universo. Ele não sabe o que fazer. Quanto mais poderes você der, né? Quanto mais genérico estiver o teu pedido da tarefa, quanto menos informações tiver, com certeza mais probabilidade de erro vai haver. A possibilidade de fazer, né, cacas, desculpe o palavreado, ela é enorme, né? A possibilidade de te decepcionar é enorme, né? Fazer coisas erradas e, consequentemente, trazer prejuízo para você é enorme, tá? A nível de automação, então, né? Já está aqui, estamos encerrando, né? A nível de automação, a gente diz, a automação é o topo, né? O professor deve ver aí no dia a dia da consultoria também, no mercado, né? As automações também existem há muito tempo, né? E aí, inclusive, grande parte das automações mais funcionais, elas nem sequer usam IA, mas a gente usa IA para criar essas automações, para desenvolver essas automações e melhorar essas automações, tá?
E aí eu vou dar um pouquinho aqui para vocês nesse final aqui, eu vou dar um pouquinho para vocês assim do que se está fazendo, tá? No dia a dia, vem com a gente assim muito do pessoal. Eu imagino que devem ter chegado o professor e perguntado, né, professor também. Vem muito pessoal assim na área de tecnologia, várias áreas aqui com a gente, nas turmas, nas empresas, que é perguntando se vale a pena, né, professor, continuar a faculdade ou fazer uma faculdade, né? E a gente diz categoricamente, cara, você precisa de repertório, vale a pena, você precisa. De fato, a gente fala isso, não é para agradar ninguém. A gente fala realmente assim, porque vocês já devem ter percebido aí qual que é o nível, o background das pessoas quando elas vão interagir com uma IA. Né? Elas não têm background. Não é falar bonito com a IA. Não é você construir um texto enorme com 7 parágrafos. Não, não é. É o que você quer e traduzir isso da melhor forma. É colocar ali base de dados, referência, falar para ela o que você quer, como que você quer, a melhor forma. E a gente vê, né, professor, a história dos analfabetos funcionais, toda aquela história, né, toda a crítica política e tal. A maioria das pessoas não tem esse alcance. Isso do que a gente vê. Do que a gente vê com absoluto respeito. A gente percebe que a maioria das pessoas, assim, a gente fornece ferramentas, e aqui não é uma crítica, é a situação, entendeu? A gente criou aí em 2024, 2025, criou plataformas, criou softwares para as pessoas criarem robôs, professor. A gente até contou o professor, né? Para as pessoas criarem robôs, criarem suas automações. A pessoa tem que ir lá interagir com a IA e ela não precisa desenvolver uma linha de código. Quem vai criar tudo é a IA. Ela só precisa falar o que ela quer, como ela quer, e aí ela precisa, claro, ter um background ali para dizer, olha, preciso desse documento, conferir e testar, às vezes, né, por muito tempo, para até chegar num robô. Qual que é a diferença? Depois que o robô tiver construído, como a gente aprendeu com a Revolução Industrial, né, professor? Depois que o robô tiver construído, parabéns, você não precisa mais se preocupar com isso. Esse robô vai fazer isso aqui pro resto da vida agora. Salvo se as variáveis mudarem, você não precisa mais se preocupar com isso. É só vir aqui, apertar, executar o robô, fazer o que você precisa fazer, disponibilizar um arquivo, o que é um DRE, né, um arquivo de conciliação, um extrato bancário do cliente, o que seja, consultar uma determinada lei, e ele vai fazer, certo? E nem vai usar IA, ele vai fazer isso via robô. Se você precisar melhorar isso aqui, você vai trazer uma IA. E a gente via, assim, ó, a imensa, assim, a esmagadora maioria, eu vou afirmar para vocês o papo de bar, mas nós temos números para provar para vocês. 99%, professor, as pessoas não fizeram. Elas não fazem. A empresa está pagando a mensalidade todo mês dos sistemas. E aí você vai dizer assim, pô, não, mas espera aí, não, a gente foi lá, ensinou e tudo mais. A gente tem plataforma de educação, professor. Plataforma de educação, senhores. Lá tá assim, ó, tá o João, tem um vídeo do outro consultor, tem um consultor de contabilidade, tem outro consultor disso, daquilo. Tá lá ensinando, olha, tem prompts pronto, assim, ó. Pronto, ó, você quer um robô de conciliação contábil? Você quer um robô que faz o SPED fiscal? Pega aqui, para, copia isso aqui, tarará, faz assim, assim, ó. O robô tá pronto, é só copiar e colar. Você pergunta quantos desses entraram na academia, chama-se Academy, né? A imensa maioria não entra. Nunca entrou no Academy para ver um vídeo. A gente criou uma sessão de shorts, porque a gente percebia que as pessoas não queriam aulas grandes. Cara, vamos criar shorts rápido, coloca a musiquinha, quem quiser deixar a musiquinha no mudo, né? E aí a pessoa só vê como é que faz. Cara, já peguei como é que faz, papai vai fazer. Ninguém faz. Percebe? Então a gente vê assim, ó, e a gente brinca com os estudantes, quem está na faculdade. É essa galera que vai estar com vocês também. Também vai estar gente de muito alto nível, mas vocês percebem assim, e a gente vê, não é por ter feito faculdade, não sei o que, sim. Quanto menor o background da pessoa, quanto menor ela tem base de conhecimento, senso crítico, quanto menor experiência, não necessariamente é ser velho, né, professor? Não necessariamente é ser idoso. Não, não. Experiência mesmo, jogo, tablado, querer resolver as coisas. A gente percebe assim, as pessoas não vão para lugar nenhum sem isso. E agora com o IA isso não vai mudar. João, então assim, a faculdade ela não ensina a trabalhar com IA, mas a faculdade dá o repertório necessário para trabalhar com IA. Te dá o repertório, a base. É exatamente isso. A gente vê assim, as pessoas elas não têm base, elas não sabem o que perguntar, entendeu? Elas não sabem o que fazer. Então, assim, por isso que eu queria reservar um segundo bate-papo, se vocês tiverem, para eu mostrar para vocês algumas coisas assim, e aí vocês veem assim, ó, a construção, e no dia a dia as pessoas falam assim, mas eu nunca ia chegar nesse raciocínio que você chegou. Não tem nada a ver com ser programador. Não precisa construir uma linha de código, mas é o background, é a experiência, é a pesquisa. A gente vai dizer, quantos livros o professor Alex leu? Quantos livros o João leu? Quantas matérias, quanto jornal, quanto isso, quantos problemas foi resolvido e tudo mais. Por isso que a gente diz que as pessoas mais velhas, não necessariamente, né? Mas é as pessoas mais experientes, as pessoas com mais background, essas pessoas tendem a fazer melhores perguntas.
essas pessoas tendem a ser mais críticas com resposta de IA. A gente tem caso de instituições que nos colocaram que teve trabalho inteiro com essa situação da citação com o autor que nunca citou. Então, era impressionante, assim, cara, tal autor, e mais de um autor. Só que a gente ia olhar a citação, o autor nunca citou aquilo. Nunca citou, nem se a gente fosse fazer uma citação indireta, não chegava naquela citação. Não chegava, entende? Então, tipo, e aí você olhava o texto, não estou criticando o aluno em si, eu olhava o texto e falava, cara, tá perfeito o texto, entendeu? Tá todas as citações aqui, tá todas as citações se você não pesquisa. Se você não vai pesquisar o autor e ver se realmente ele falou isso, tá aqui. Mas se não, não tá. Entende? Não é assim, entende? Então, a validação dos trabalhos, tá? Isso vale para a lei, viu? Quantas vezes já eu vou lá, tem de ir lá conferir a lei, o artigo, porque ele delira. Vocês viram, vocês devem ter visto, alguém deve ter visto. Mesmo que às vezes você coloca, mesmo colocando às vezes no skill, né, aquela legislação, acontece dele errar também. Dele dar uma, né? A gente, eu consigo compartilhar minha tela aqui, professor? Consegue? A gente... deixa eu te transformar como... para eu encerrar aqui, a gente... Isso, mostra para o pessoal aí algumas coisinhas, estão ansiosos para ver aqui. Peraí, deixa eu... A gente colocou ali algumas automações, viu, conversou com algumas empresas. Não apareceu para mim. Aparecendo aqui, eu já não aparece o botão para eu compartilhar aqui, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar seu nome aqui, João. Tá aqui, João. E aí, dando um cenário, tem um pessoal que... Vê se já aparece, assim, por favor. Tá atualizando. Tornar um apresentador agora. Vamos ver, tá atualizando aí. Está como apresentador já. Aqui ele tá com o botãozinho desabilitado, tá? Diz que tá atualizando. Vamos ver. Bom, e aí eu falo isso não é apocalipse, nada, não é para deixar ninguém ansioso nem nada, né? A gente diz para as pessoas assim, as pessoas me perguntam o que a IA está fazendo de fato e o que não está fazendo, né? E aí o que automações estão fazendo? A gente tem automações e a gente vai compartilhar aí com vocês, para vocês também, em testes, né? Em beta aí, né, professor? Vocês poderem testar. Vocês vão receber algoritmo também, o professor pediu aí para vocês. E eu não queria liberar para vocês, né, professor? Mas o professor, eu liberei, professor. A gente vai liberar para vocês aí algoritmo e tudo mais. O Academy também, o Adriano falou para mim que vocês querem acessar o Academy. A gente vai liberar para vocês. O pessoal me pergunta assim, né? O que está fazendo? Então eu vou... Liberou aí, Adriano? Liberou? Frase bem pequenininha. Ó, João. Ó, liberou. Agora parece que liberou. Beleza. Frase bem pequenininha, assim, ó. Hoje existem automações nossas que elas... Ó, vamos ver se vocês pegaram aí, ó. Elas entram na máquina, a partir de comando que você der para ela, elas vão na máquina, elas habilitam lá, entram no sistema da empresa, por exemplo, o OMIE, loga com o teu usuário e com a tua senha, se você passou para ela, né? E aí vai no determinado caminho, né? E aí exporta um relatório, faz um filtro, exporta um relatório, analisa esse relatório, importa de novo no sistema e manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. E aí vários colaboradores e vários das empresas e o pessoal no Incompany pergunta assim, mas desse jeito aí, o que a gente vai fazer, né? Vai ficar todo mundo desempregado, né? Porque se já faz tudo isso aí, vai sobrar muito pouco, né? E eles fazem a brincadeira assim, né? A gente só não tá fazendo, o pessoal diz, só não tá fazendo o que é humanoide, né? O que depende de um corpo, né? E aí eu brinquei com eles. Ainda não. Mas vocês viram os robozinhos chinês lá, né? Os robozinhos chinês dançando lá e fazendo tal. Então vocês veem o nível que tá, né? A gente diz assim, ó, se todo mundo tiver lá, o robô chegar no Brasil daqui 2, 3 anos, professor, o robô chegar no Brasil, o robô vai na padaria comprar, traz o pãozinho caminhando, cuida do teu filho, vai na rua ali, fica cuidando dele, filma, te chama, tudo mais. Lava a louça, né, professor? Para os estudantes aí, né? Lava a louça, limpa a casa. Você imagina, o robô custa 3 mil reais, 10 mil reais. Você acha que as pessoas não vão comprar? A gente brinca, né? Até o pessoal que é mais pobre vai tentar comprar, entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai querer, entendeu? Tem o pessoal pagando nessas motinhas, né, professor? Não pagando 10, 20, 30 mil. Percebe? Tá. Se eu tenho um robô que limpa a minha casa, né, professor? Não reclama, não nada, fica quieto. As mulheres brincam com a gente. Cara, só de ter alguém que tá ali limpando a casa, não faz nada e não reclama, não abre a boca. Se eu mandar ficar quieto, fica, já é maravilhoso. Já posso mandar meu marido embora. Então, assim, ó. Aí as pessoas perguntam nesse misto de desespero com ansiedade pra gente. Eu respondo aqui antes de mostrar rapidinho para vocês. Criando ali o fluxozinho para vocês. Tudo isso a gente já imagina nos próximos 1 a 3 anos, tá? A gente já faz contrato com clientes onde a gente já coloca no contrato, no mínimo 30% da operação do cliente, o que ele colocar com a gente, nós vamos automatizar.
Isso em menos de 1 ano e meio. Então, no máximo em 1 ano e meio, nós vamos automatizar 30% da operação dele. E em 3 anos, a gente chega até a 70%, com um mínimo de 50%. Então, você imagina, aí as pessoas falam assim, não, peraí, então vai ficar todo mundo desempregado. A gente fala, não, não vai. Surgirão novas profissões e você vai perceber que a IA não é por acertar mais e errar menos, mas você vai perceber que as decisões, elas vão continuar sendo dependentes dos humanos. E quais humanos, né, professor? Os humanos que se prepararam. Os humanos Tem que sabem, repertório, né? que têm repertório, que sabem interagir com o IA. Então, assim, a gente se distancia um pouco do cenário de desemprego da humanidade inteira e a gente também se distancia do cenário de que nada vai mudar. Não, vai mudar muita coisa. As pessoas vão ficar desempregadas, provavelmente, né? Aquelas que não se capacitaram, e vão correr aí por 1, 2 ou quanto tempo for, anos, para elas se capacitarem, para elas terem background, repertório para poder agora interagir no mundo com o IaaS. Beleza? Vamos lá, diz aí se vocês estão vendo minha tela. Ainda não. Agora começou. Estão vendo? Sim, Muito bem. Estão vendo aí minha tela? sim. Agora sim. Muito bem, muito bem. Ó, aqui é uma aplicação nossa desktop. Eu vou excluir aqui, ó, tudo que eu tô aqui e vou atualizar essa pasta aqui, ó. Essa é uma aplicação que ela é desktop na máquina, ela é baixada na máquina, né? Eu tenho um cenário aqui, então, ó, lado esquerdo eu tenho um explorador, né? Bem rapidinho, só para vocês entenderem e não ficarem perdidos. Aqui está em modo escuro, tá? Eu vou deixar no modo claro. Geralmente os estudantes gostam de modo escuro, né, professor? Devem estar lá todo mundo dormindo já essa hora. E aí eu vou deixar no modo claro aqui, Ah, ó, não, a turma aqui é São Caxias, todo mundo aí firme. ó, o modo claro para todo mundo fechar o olhinho aí para verem. Eles vão cestar só depois da palestra. Depois da palestra, muito bem. É, Ó, vocês estão vendo bem? Tudo certo? Modo claro ou modo escuro, professor? modo claro. Modo claro? Tá. É, só Então o aqui, prompt ó, lá embaixo que está escuro. é o terminalzinho, né? Ele dá destaque no É. terminal. Aqui do lado esquerdo é um explorador que ele mostra aqui os dados da pasta, né? Qual a pasta que você tem. Ele sempre trabalha por pasta, né? Os módulos agênticos e as automações trabalham sempre por pasta. Lembra daquela história da pasta, né? O cara que foi lá não vai te ajudar se você for lá e colocar ele para cuidar da Tem dois pasta pontos. total da empresa, né? Tem dois Mas pontos. ele sempre trabalha na pasta. Então, assim, mas eu coloquei um negócio aqui, pedi para ele vai lá fora no meu computador, lá na área de trabalho, excluir? Não, não vai. Ele trabalha só aqui dentro. Ele não tem poder para ele sair daqui, entendeu? Ele só trabalha aqui dentro, tá? Então, tudo que você der para ele, ele pode criar níveis de subpasta aqui? Pode, mas só do que você Ô, João, der para ele lembrando aqui os alunos, né? Porque o aluno não gosta de ir na pasta, ele gosta de jogar na área de trabalho. Se jogar o assistente na área de trabalho, gente, vai limpar tudo. Ele vai Não joga na fazer, área de trabalho, não joga. ele vai fazer um estrago na área de trabalho, Vai né? fazer tudo. Aí, e para todos os efeitos, o professor falou bem, né? A área de trabalho dentro do sistema Windows, o iOS também é assim lá com o Mac, né? A área de trabalho é uma pasta, ela nada mais é que uma pasta. Quando você fala para ele parar de trabalho, ele vai lá para a pasta área de trabalho e vai fazer tudo. E aí teve gente que já testou também colocando no C, que é uma pasta, né? Que vamos dizer Tem assim, a dois primeira pontos, é a pasta raiz do computador, que né? é a pasta raiz de todo computador, né? Então, assim, tem de tudo, né? E aqui, ó, do lado direito, aqui tem um chat, ó, tá vendo? Tem um chatzinho aqui, né, com alguns botões e tal, o campo aqui para descrição, né? A gente vem, pode aumentar o chat. Vocês vão ter acesso a isso aqui, tá? Vocês vão mexer aí com o professor e tal, vão acessar. Se eu não me engano, né, professor? O Adriano colocou isso aqui tudo para vocês. Então, isso aqui se chama um MRS, é o My Robot Studio, tá? Ó, tem aqui um MRS aqui, ó, My Robot Studio. E aí tem um menu aqui, ó, Robots aqui, ó, os níveis aqui, né? Os níveis Essential, aí tem um nível aqui, o Starter, com Studio, Microworker. Aqui no Studio, a gente vai criar assistentes, tá? Microworkers são o início dos agentes, né? E aí aqui, ó, um Advanced com o Docas e com o Lab, aqui a gente vai criar APIs, integrar, né, professor? Fazer algumas coisas com o OMIE também. Aqui no Lab é como o nome diz mesmo. Aqui é para você criar soluções de laboratório, para você testar coisas com a IA. Aqui é para você viajar na maionese no que você precisa, entendeu? Aqui você fazer aquela coisa doida, mas com o objetivo do que você quer fazer, explorar possibilidades. E aí, a partir daquilo ali, construir algo que você realmente quer fazer, né? E aqui no Scale, quando você quer, de fato, escalar o que você precisa aí, né? Isso aqui é tudo voltado para automação, e aí, usando inteligência artificial. Tem um Automation aqui, que para nós é o último nível, e o Hyper Automation, tá? O Vision é toda essa demonstração de dados aqui. O Vision aqui você consegue ver com assim, ó, daqui a 1 ano vai faltar trigo na Austrália, entendeu, professor?
Você consegue ver isso aqui, mas não é... Mais não é preditivo. mas não é ele imaginando, não. É preditivo, né? Ele está afirmando e ele afirma com fatos e dados e aquilo ali acontece, tá? Então, sempre com fatos e com dados. Ele olha sempre dados a nível macro e vai granularizando a nível micro, né? Ó, o modo editor, esse modo que eu tô aqui, ó, lá em cima tem abas de modo, né? Esse modo editor que é um modo que o humano mexe majoritariamente. Tem um outro modo chamado automação, que é um modo onde a IA e a aplicação com o aprendizado do Tause, né, que é a aplicação aqui, a inteligência artificial aqui, ela mexe majoritariamente, o humano faz poucas interações. Ó, tem últimas conversas ali, ó, tá vendo? Os últimos arquivos, ajuda com o que você vê, né? Aí faz integrações, tudo mais, né? Conecta com o Gmail, conecta com o teu Outlook, conecta com o que você precisa, o caminho da pasta X e tal. E aqui o modo hiperautomação. Esse aqui é o que dá medo, professor. Esse aqui é o que dá medo. Isso aqui é o que faz e acontece aí, tá? Aí aqui a gente tem lista beta, participando com alguns players aí do mercado, só para a gente não sair do controle. Aqui internamente o pessoal brinca que é a Skynet, né? Mas não é a Skynet, está bem longe ainda, tá? Mas aí é com interação total, né? É dela e você só vai, de fato, interagir com ela, ela aprende tudo que você tem, ela pega toda a base de conhecimento que você tem, e aí ela vai fazer tudo e perguntar depois. Então a gente brinca assim, ela já faz tudo igual ao modo automação, mas ela sempre te pergunta depois, né? Ela faz tudo com o teu aprendizado. Vamos para o modo editor aqui, ó. Aí todo mundo já conhece no dia a dia, né? O Maiá simples ali, o Maiá que conversa no dia a dia, né? Ó, dei um oi ali para ela. Olá, como posso ajudar você hoje? Se tiver de algo específico, arquivos de ou programação, é só me avisar, né? Se eu vier aqui, ó, e no modo agente, né? Ela vai de fato fazer coisas, né? Ela vai de fato processar coisas, né? Criar arquivos e tudo mais. Se eu vier aqui, ó, eu vou dar um nova aqui, ó, para eu mostrar para vocês, por exemplo, aqui um robô. Ó. Vou parar essa etapa aqui, que ela executa aqui direto na máquina, ó, executa um robô, aí lembra, né? Robô é algoritmo, né? E ele não erra, né? A IA está pedindo para criar um robô. Então, a IA que é probabilística está pedindo para criar um robô que é determinístico, né? Que é assim, ó, ele é 1 mais 1 igual a 2, né? E aí eu posso ter esse robô, não preciso mais interagir com a IA e só gero um robô. Ó, gerei um robô, ó, ele deu a tarefa lá, concluiu e disse assim, olha, eu consegui fazer esse teste de exemplo. Vou dar um exemplo 2, que é uma comparação de arquivos, né? Tá vendo? Aí eu posso escolher que eu quero sobrepor ou não, ó, não vou sobrescrever nada, ó. Gerei aqui, ó, e vou ver aqui na pasta, atualizar essa minha pasta para ver se ele gerou, ó. Ele gerou alguns arquivos, ó. Se eu for na pasta, ó, vocês estão vendo minha área de trabalho? Sim. Ó, Sim. aqui, ó, bate-papo, a pasta que eu tô, ó. Se eu vier aqui, ó, percebam, ó, ele criou os arquivos. Olha lá, ó. Criou os arquivos, conteúdo do arquivo 1. Olha lá, ó. Conteúdo do arquivo 2, ó, um exemplo de um PDF extraído. Coloquei um PDF lá na pasta, por exemplo, e ele extraiu os dados aqui, ó. Data, por exemplo, como se fosse um extrato, né? A data, o valor, né? Qual é a descrição do lançamento e por aí vai, ó. E um resultado de uma conciliação, né? Ó, tô no PC da máquina aqui, ó, que aí é open source, ó. Ele criou aqui um arquivo, ó, tá vendo, ó? Comparando os dois arquivos. Tá vendo? Criou uma análise aqui que ele fez na hora. Deixa eu voltar para cá. Cadê nós? Aqui. E vou gerar aqui, ó. Vou limpar esses casos aqui, né? Eu poderia pedir para a IA também para ela excluir. E vou fazer uma demonstraçãozinha rapidinho aqui. Geralmente o pessoal quer ver a diferença, se confunde com a diferença do assistente para o nível agente, tá? Ó, aqui o porquê dele ser escuro, professor, ó, o chat, ó, o terminal, ó, para poder dar ênfase na hora que vai fazer as ações, né, para o usuário. Uhum. Vou dar uma demonstração de conciliação contábil, ó. Vou executar aqui. Ele diz para mim que já fez, ó. Foi lá e conciliou e criou nessa mesma pasta que eu estou aqui, ó. Ó, foi lá e criou. Criou esses arquivos, eu posso vir aqui pela preview, ó, e já ver o que ele fez, ó. Ele criou aqui um plano de contas fictício, ó. Caixa, bancos, fornecedores, certo? Aí ele criou um extrato de exemplo, ó. Um extrato ali, ó, saldo 1.000, um pagamento a fornecedor, menos 200, ó, para fazer lá na contabilidade, né? Lembra que na contabilidade é tudo invertido, né, professor? A gente não esqueceu Isso. da academia, ó, não esquecemos da academia. Então, um saldo inicial ali, aí um pagamento a fornecedor, ele vai fazer essa inversão aqui nessa conciliação, comparando ali com o plano de contas, ó. Então, ele vai fazer ali, ó, encontrou, falou que era na conta banco, tá vendo, ó? E o pagamento encontrou, falou que era na conta de fornecedores. Também conseguiu fechar esse entendimento. Tranquilo até aqui? Ok. E tudo bem? Ó, agora eu vou fazer ali uma demonstração aqui para encerrar, só demonstrando um pouquinho para vocês
de um simples CRUD, né? Para quem já ouviu aí CRUD, né? O CRUD, ele é o Create, Read, Update e Delete, né? Que o pessoal fala em tecnologia, né? Todos os arquivos que você, tudo que você interage, né? Dentro de sistemas, dentro de tecnologia, segue o CRUD, né? Um registro no extrato bancário, ele é um registro que existe lá, né? Então a gente fala tudo que é registro, ele vai existir CRUD, né? Tudo que é dado vai no nível de informação exigir CRUD, né? Você cria o registro, você edita o registro, você visualiza o registro, você deleta o registro. Então tudo é um CRUD, tá? Eu vou na pasta aqui, ó, vou ver se está aqui. O arquivo de conciliação ainda está aqui. Vou zerar, eu estou com ele aberto, né? Deixa eu ver aqui. Estou com ele processando. Bom, dá para eu gerar porque ele não vai interferir com o meu, né? E eu vou, por exemplo, aqui, ó, vou no modo perguntar, ó, e vou criar aqui, ó, crie um arquivo, acho que o professor já viu, né, professor? TXT, nomeado PUC, né? E coloque, deixa eu ver, 1, 2, 3 dentro dele, né? E coloque dentro dele o conteúdo, não sei, 1, 2, 3, né? Aqui eu posso mudar as minhas LLMs, né? Qual que eu queiro, uma LLM melhor, uma LLM maior, tudo mais. Vou colocar aqui, ó, inteligência total, né? Olha lá. O que aconteceu? Estão vendo a tela? Sim. Ele criou um arquivo. A gente sempre brinca, né? Aí a mente, né? Ela costuma mentir. Não vai aqui, vai na tua pasta. Olha lá. Entrei na pasta, pedi para ele criar um TXT. Ó, um TXT PUC e ele não colocou 1, 2, 3. Aí vou dizer para ele, ó, vou fechar o arquivinho aqui, ó. E vou dizer para ele colocar, por exemplo, o conteúdo lá 1, 2, 3. Ó. Coloque 1, 2, 3 dentro do arquivo, por exemplo. E aí ele diz, ó, o arquivo está na pasta e você pode pedir para preencher no editar. Vai lá. Ele disse que fez. Ó, vou na pasta, vou olhar, olha lá. Tá aqui 1, 2, 3. Até aqui tudo bem? Ok. Então, veja, ele está manipulando na minha máquina. Ele não está me dando o arquivo no chat, ele está manipulando na minha máquina, mexendo na minha máquina, na pasta que eu dei acesso para ele mexer. Aí eu vou dizer assim, ó, duplique o arquivo. Vou deixar aqui, ó, errado, para ver se ele vai entender. Olha lá, duplicou o arquivo, ele disse que duplicou, né? A gente não confia nele, né, professor? Vamos lá olhar, olha lá, ó. Tá vendo? Duplicou o arquivo, ó. PUC underline cópia, também colocou 1, 2, 3. Agora vamos voltar e vamos dizer assim, ó. Agora, né, crie. Vou colocar aqui, ó, para ele. Vou dizer para ele aqui, ó, some o conteúdo dos dois arquivos e coloque num arquivo, sei lá, CSV, né? CSV é a base de arquivos Excel aí, para quem não está no dia a dia familiarizado, né? No arquivo CSV, denominado turma contabilidade. Vou colocar aqui, ó, turma, underline, contabilidade. Vamos ver. Que bem. Ó, tá vendo lá o arquivo? Vocês estão vendo? Sim. Está mostrando. Ó, se eu vir aqui, ó, executar uma tarefa, ele vai fazer e vai criar o arquivinho lá na minha pasta. Ó, eu deixei no modo de pergunta, né? Ó lá, ele foi lá e criar minha tarefa. Deixa eu vir aqui, mudar para o agente, ele criar um arquivo e abrir aqui no meu terminal. Deixa eu encerrar o meu terminalzinho. E aí eu vou dizer para ele aqui, ó. Você pode fazer, como os alunos fazem no dia a dia, né? Não repete o contexto, né? Ó, e vou copiar aqui. Ó,
Vou colocar aqui para ele uma pontuação de ponto e vírgula, por exemplo. E vou mandar para ele. Vamos ver se ele não demora muito, né, professor? Para nós já liberar o pessoal. Ô, João, dá um exemplo Uhum. também, assim, o que os escritórios mais estão pedindo aí para automatizar, que você está vendo? Que a gente Que vê. aí vocês fazem, né, com essa ferramenta. Deixa eu ver aqui. Sim. Ó, enquanto ele vai ali, ó, e cria o arquivo, ele já criou o arquivo aqui, é só passar na pasta aqui, ó, porque eu bloqueei a pasta dele por causa da conciliação. O que a gente mais tem visto aqui, ó? Conciliação, disparadamente, né? Conciliação bancária, tá? Bancária. Né? Então, assim, ó, automações, né? Então, aqui a gente fala assim, ó, robôs. Ou seja, ele vai lá, ele já busca o extrato, ou ele pega o extrato no e-mail, baixa na pasta, concilia. A maioria das empresas, das contabilidades, das consultorias, elas recebem os extratos dos clientes, né? Elas recebem os extratos dos clientes em PDF, em XLSX, e aí elas vão lá, e aí o cliente manda daquele jeito, né? O cliente manda em PDF, o cliente manda com PDF escaneado, é aquela loucura. Ó, ele já fez ali, tá vendo lá? Ó, tá vendo? Apareceu lá, turma contabilidade, ó. Se ele aparecer ali, olha lá, arquivo, valor, aqui são cópias, né? Aqui são as colunas, né? Ó, turma contabilidade, abriu aqui. Ó, já estou vendo pela prévia ali que ele fez. Olha lá, o arquivo PUC 123, PUC cópia 123, total 246. Então, ele acertou, tá vendo? Descritivamente, eu pedi para ele fazer, somar o conteúdo. Claro, né, senhores? Aqui eu estou fazendo um CRUD, né? Eu estou ensinando para vocês assim, ó, tem gente que olha para isso aqui, né, professor? E a cabeça explode, assim, fala, cara, nossa, tudo que dá para fazer com isso, né? E tem gente que fala assim, não entendi muito bem. Vai no dia a dia, não precisa se preocupar. É com o teu aprendizado e para o que servir para você, né? Claro. É claro que assim, ó, você imagina isso aqui, né, professor, com uma planilha de 150 mil registros. Para conciliar, né? Para conciliar, entende? Então, eles pedem conciliação, né? O pessoal da contabilidade. Conciliação bancária, certo? Conciliação contábil, é a segunda. Deixa eu ver o meu bloquinho de notas aqui. Sumiu o bloquinho aí. O meu bloquinho de notas. Eu faço aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí todo mundo pode ver aí. Vocês estão vendo o bloquinho de notas? Agora sim. Então, ó. Então, automações, né? E robôs, né? Conciliação bancária, a gente também tem bastante coisa pronta já, tá? Conciliação bancária, conciliação contábil, né? Antes da conciliação contábil, a gente tem classificação contábil, né? As empresas fazem antes, contábil, né? E aqui a gente tem uma até que vem antes, né? Então a gente pode até fazer por áreas, né? Aqui com contabilidade, na área fiscal, a gente tem ali disparadamente, né? Robô de. Vou colocar aqui, ó, análise automatizada, né? Para não, né? Por mais que fique claro ali, né? Automatizada de NFs. Aí aqui, ó, produtos e serviços, né? E serviços. Que tipo de análise que ele faz aí quando ele pega uma nota? Todas as notas, todas as análises. Ele vê se aquela nota foi emitida corretamente, se a tributação está ok, se os dados estão ok, atualizados, tá? E aí confere se a retenção foi ok, né? Para os casos de retenção, as notas fiscais de serviço agora no padrão nacional, né? Ele confere com a base nacional, né? Se está de acordo, inclusive os campos de observação. Tudo isso ele João, faz. mas nesse caso aí, você vê, né? Nós temos uma diversidade de nota fiscal. Você chega no escritório, você tem de passar skill para esse agente, né? Porque, imagina, eu estou numa empresa que eu sou especializado em MEI, no escritório. Aí chega no outro escritório que eu sou especializado no agronegócio, né? Para trabalhar com produtor rural. Eu chego no outro lugar que eu sou especializado em construtora. Então, você tem de dar o repertório para esse agente, né? Conforme você quer que ele olhe, né? Ou já é um agente aderente para todo mundo, não é, né? Não. Tem que dar repertório para ele, né? Tem que dar o repertório para ele ali. Eu vou entrar aqui na suíte agora, ó, que aqui é no ambiente web.
E aqui, ó, vou colocar aqui o meu... Ali eu estou no desktop, né? Então, para eu manipular arquivo no desktop, eu manipular internamente. Não que eu precise, porque ele faz... Aqui eu estou fazendo manualmente, mas a ferramenta faz ela sozinha, tudo que precisar. Olha lá, ele deu um passo ali e tal, e criou e tudo mais, né? Aqui, ele pode fazer, eu vou criar rapidinho com vocês aqui um assistente, dá para a gente fazer no GPT João, também, rapidinho. Isso, rapidinho aqui, para eu vou abrir as perguntas. O pessoal tá cheio de perguntas aqui já do chat. Aqui, ó, tá vendo aqui habilidades em novo assistente? Eu vou criar pela ordem aqui, primeiro novo assistente, tá? Vou dar um novo assistente, ó, deixa eu mudar a minha permissão aqui, ó, porque fui eu que criei, é capaz de eu sempre não ter acesso às coisas que eu estou criando aqui, por conta dos níveis João, de acesso. mas se você tiver algum pronto, só para dar exemplo, eu acho que é até melhor, Sim, não? Sim. Só para fazer, ó, esse aqui faz isso, esse faz aquilo. Assistente de análise fiscal, por exemplo, assim, ó, né? E aí o que o professor falou ali, né? Aí a gente, aqui na descrição, esse assistente, né, faz análise, tarará, tarará, assim, assim, assim. E aqui na instrução, aí diz assim, ó, você, né, é um assistente, ó, fiscal, né, no dia a dia, para quem nunca viu, né, fiscal. De uma empresa que presta serviço para o agronegócio. De uma empresa do agro, ó, do agro. E seu nome é José. Vou colocar aqui só para vocês verem no dia a dia, tá? No dia a dia. E aí eu vou salvar, posso colocar quebra-gelo, posso colocar o que eu precisar, busca na web e tudo mais. Mas só para eu colocar para vocês aqui agora, ó. Tá lá o meu assistente, né? Certo? E aí eu posso vir aqui agora, dentro da estrutura, e usar esse assistente para eu fazer perguntas do que eu precisar aqui no chat, já referenciando esse assistente. A mesma coisa, habilidades, tá? Se eu vier aqui em habilidades, eu posso cadastrar uma habilidade e dizer assim, olha, aquilo que a gente falou no comecinho, né? Em determinado assunto, eu quero que você faça isso, 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 aquilo. Em determinado assunto, eu quero que você trate assim, 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 assado. Eu vou entrar aqui para mostrar, professor. Se eu não me engano, é o Academy, né? Que o Adriano comentou com vocês, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Ele comentou sim. Se eu consigo ir rapidinho. Mas tem algumas perguntas aqui, deixa eu te perguntar. Pode ir mandando, que daí a gente já agiliza. Qual que é a sua formação? Você é engenheiro ou contador? Eu sou formado, a minha base de formação é administração. Administração, bacana. Isso. O modelo que você está usando é o como é que chama modelo aqui? de LLM? Existem vários ali. A gente se baseia, as melhores para a nossa área, aí, área fiscal, contábil, as áreas de back-office, são GPT, são de OpenAI e são da Anthropic, né? O Claude, né? São as melhores. Tá? Gemini usa-se, mas usa-se pouco, e outras IAs a gente geralmente não recomenda, tá? Você vai dar mais trabalho, né? Então, mais direto ao ponto, o custo não muda muito, então iria para GPT e iria para Claude. Tem um perguntou aqui se é o Wrapper, acho que é o Wrapper. Wrapper é você criar, se eu entendi bem, né? É uma aplicação que conecta APIs das LLMs, né? Entendi. Certo? E usa para o que precisar. Isso aí. O MRS, por exemplo, ele é um construtor de robôs, ele não é um wrapper. Um exemplo aí, a gente tem vários, né? Como a gente está aqui gravando e é para vocês, a gente vai evitar citar nomes, né? Mas existem várias, sabe aqueles que vocês entram no YouTube e vê aqueles vídeos assim, tá a empresa, você paga aqui a mensalidade, tem 400 mil IA, não sei o que e tal. Todo mundo já viu essa propaganda, né? De várias empresas, né? Isso são wrappers. Eles basicamente conectam várias APIs de outras LLMs para fornecer para você ali via uma mensalidade e tal, para você interagir via chat. São wrappers. Não sei se eu respondi aí a pergunta. O que mais? Fique à vontade, pessoal. Alex, eu estou sem acesso ao chat aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu não estou vendo o chat, tá, professor? Não sei se estão falando comigo aí e tal. Agora eu não estou ouvindo o Alex. Pergunta pelo microfone, tudo bem. O Luciano Lauria ele perguntou se em termos de planejamento orçamentário, através, por exemplo, de fluxo de caixa realizado, isso está também demandado por empresas. Se fluxo de caixa atualizado, eu diria assim que hoje as empresas procuram muito
BI, assim, né? Para fluxo de caixa atualizado, né? Porque geralmente é uma consequência da conciliação bancária, né? Até onde a gente vê, assim, né? A conciliação bancária junta ali, né? Contas a receber, contas a pagar, e aí movimentos de tesouraria, né? E aí a consequência é o fluxo de caixa atualizado, né? Mas tem sim, tem demandas também para isso. O que a gente vê é mais voltado para dashboards, né? Para BI em si, assim, na palma da mão ali dos gestores, tá? Não sei se também eu respondi aí, vocês vão fazendo as perguntas aí de novo, tá? Muito que bem. Ó, vou mostrar aqui, enquanto isso, professor, alguns assistentes, por exemplo, aqui prontos lá para vocês. Ó, vou pegar aqui um assistente de contábil, por exemplo, de contábeis, ó, tá vendo? Assistente de extração de dados em PDF, ó, classificação de extratos bancários, tá vendo? Classificação de despesa de construtoras, que é bem diferente, né? Algo bem Eu acho diferente. que está congelada a sua página. Tá congelada aí. Se você estiver Vamos de rolando a novo? tela. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Não, tá tranquilo. Vamos de novo. Vamos lá, você diz Acho aí que ele se estão estava vendo. movendo a tela. Estão vendo? Agora começou a aparecer. Isso, agora sim. Eu tô na tela do Token Task aqui, do Academy. Estou mostrando uma Isso. tela aqui toda escura, vocês estão vendo? Isso. Tá bom. Agora está aparecendo. Ó, voltei Porque aqui então. estava parado no Tá. outro, na visão anterior. Tava travado? Ó, É. voltei aqui, ó. Vou na trilha de assistentes, ó. Vou na trilha de assistentes. Aqui é tudo, quem tem acesso tem tudo isso aqui, tá? Pro que precisar. Ó, e vou aqui na frente contábil, ó. E aí na frente contábil, ó, tem assistente de extração de dados PDF, ó, classificação de extratos bancários, tá vendo, ó? Conciliação do razão, tá vendo? Conciliação de impostos, ó, conversão de PDF em OFX, ó, o planejamento tributário. Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Aí, um Luiz, robô- ó, planejamento tributário. Ó, um assistente de planejamento tributário, ó. Vou acessar A aqui, gente ó. me prometeu algumas Tá vendo aí, ó? Tá aí, ó. Tá aí, ó. só que tem que assinar o termo ainda para ele liberar. O Adriano lá, né? Aqui você É, pode acessar, Tô ó. devendo a assinatura do tempo, Adriano. Aí Do tempo, você Adriano? sabe como é que é, né? Vai demorar um Vixe. pouquinho. Aqui, ó, eu tenho um assistente pronto, ó. Se eu entrar aqui, ele já vai me dar um assistente pronto, ó, com um caminho aqui, ó, já direto, cai nele, né, com o assistente pronto. E aqui eu tenho o material para construir esse assistente, ó, tá vendo? Tem um materialzinho aqui, numa pasta aqui livre, né, ó. E você vai acessar aqui tudo ele pronto, esse assistente de planejamento tributário, com a documentação validada, tudo que precisar. E Ó. o que faz esse assistente, assim, no geral? Ele analisa todas as frentes que são mais prioritárias para tributação. E aí ele olha no perfil dos gestores do que a gente validou, os consultores validaram lá. Se eu não me engano, esse aqui foi o Carlos e foi o Pedro que fizeram lá, que são especialistas de contabilidade. Eles montaram essa análise aqui do que eles viram nas consultorias com os clientes. Então, eles pegaram isso aqui e trouxeram. Quais são os que têm mais incidência em planejamento fiscal? Né? Onde que a gente olha mais problemas com tributação dentro das empresas? E aí colocaram aqui para os clientes colocarem as análises dele, os arquivos, e aí o assistente dar os planejamentos, né, do que ele precisa, ó. Então aqui, ó, o nome dele, ó, um exemplo aqui, ó, você é um contador sênior especialista em contabilidade empresarial, análise de balancetes, variações de demonstração financeira, planejamento, ali, ó, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, regras de RFB, PGFN, INSS, tarará, ó, o seu papel é analisar balancetes, ó, enviados pelo usuário e entregar avaliação completa do balancete, conferir uma estrutura e identificar inconsistências. Aí eles passam qual é a estrutura esperada, né? Quais são os principais gaps, onde é para ele consultar, né? Ó, gerar automaticamente o planejamento tributário calculando e comparando, ó, Simples Nacional, o lucro presumido, lucro real, apresentar uma análise técnica com prós e contras. Lembra do prós e contras, né? Para ele colocar ali como não é uma análise fechada, né? As regras, né? E aqui dentro do Academy aqui, ó, tem alguns assistentes, esse aqui eu vou ver se ele tá completo. Tem alguns assistentes que têm materiais acessórios, tá? Que são materiais de legislação, citação de legislação, materiais em PDF, né? Mas geralmente não é uma boa. Geralmente se coloca o link ali, porque se a documentação atualizar, né, professor? O aluno, o estudante, né, quem vai ver ali já vai ver uma documentação atualizada, né? E não um material pronto ali, fixado, um PDF que mudou a regra hoje, amanhã já vai estar desatualizado, né? Tranquilo? E aí, de várias áreas aqui, ó. Fiscal, por exemplo, aqui que o pessoal pede, o pessoal da contabilidade pede muito, ó. Crédito presumido, aqui, ó. Estados que são diferentes, né? Ó, layout específico para a questão de frete, layout nota fiscal, ó, tá vendo? Cálculo do fator R, professor. Isso aqui castiga as contabilidades. Ah, Né? isso aí sim. E tem várias coisas aí, ó. Cálculo lá de FAO, Rondônia, né? Rondônia ou Roraima aqui, né?
e aí cálculo de latifólio do Mato Grosso do Sul, e por aí Bem vai, tá? especialista esse aí, né? Bem especialista. Bem Ô, especializado. João, Aí, o pessoal está gostando muito, está perguntando até se é pago, ou se vai. Como é que é esse site aí, quanto que custa? aham, É, e aí o o professor que pessoal já diz está aí, querendo comprar, ó. o professor que dá as boas novas para eles aí. Isso aí, se eu não me engano, do que o Adriano passou para mim, que é o gestor comercial, o diretor comercial, ele passou para mim que estava para vocês, né? Que já ia liberar, ver para vocês como é Isso, que liberava, né? isso. E aí já tá Nós para estamos, vocês só para ali. fechar com os alunos aqui, pessoal, o João, né, ele é o CEO da empresa DT7 Consultoria, que é especializada em automações de escritório contábil, né? E também, né, dentro dessas automações, existe um papel de formação das pessoas que usam essa automação. E aí ele tem, né, a Academy, que tem essa gama de cursos para você fazer os seus agentes a partir da ferramenta que ele mostrou. E nós estamos fechando uma parceria com ele para disponibilizar isso para os alunos. Nós vamos usar a ferramenta dele na nossa sala de aula, para prover aí para vocês conhecimento para estarem mais preparados ainda para o mercado. Ok? Então, em breve aí nós vamos estar usando a solução dele. Tá? Nós estamos nos trâmites jurídicos, ok? Porque, né, ele tem também toda a segurança aí da ferramenta dele. Aí nós temos de assinar os contratos jurídicos entre as partes. Tá bom? Ô, João, acho que nós já estamos aí. Muito obrigado, né? Já avançou Pelo bastante com eles apoio, aí. já avançamos aqui, né? O pessoal gostou bastante, agradecendo. Tomara aí que na próxima a gente volta aí, a gente já mostra mais ainda para eles. Vamos ter outra oportunidade, se Deus quiser. Né? Pessoal, última pergunta aí, vocês querem alguma coisinha? Podemos fechar? Luísa, você queria fazer uma pergunta? Não, eu estou bastante satisfeita, maravilha, adorei a ênfase da base de conhecimento, porque realmente quando eu for fazer minimamente meu uso de IA, eu tenho respeito pela IA e procuro parametrizar bem o que eu quero, porque senão fica indo e voltando a informação, né? Então eu gostei demais dessa ênfase que ele deu e da preocupação da gente realmente buscar o conhecimento e utilizar a IA como uma ferramenta. Ô, João, mas assim, você não vende somente a ferramenta, né? Você vende uma consultoria para os escritórios, não é isso? O pessoal está perguntando aqui quanto custaria a ferramenta, tal. Só fala um pouquinho aí, por favor. Como é que é o modelo de negócio de vocês? Sim, como a gente passou ali os últimos anos, né, vendo assim que o software em si, né, por exemplo, o Academy, todos os nossos clientes eles ganham o Academy, eles recebem o Academy, né, e eles já ganham para eles, né. O MRS é a mesma coisa, eles têm o MRS porque o MRS é para usar na máquina, o My Robot Studio para usar na máquina. A gente vende a tarefa pronta, então a gente entrega a tarefa pronta. Geralmente, quando uma empresa nos contrata, ela quer ir lá e falar assim, olha, eu tenho ali, por exemplo, lá a Estefânia, a Heloísa, elas estão lá, por exemplo, 4 dias trabalhando na conciliação bancária de todos os nossos clientes, né? E aí eu quero usar melhores profissionais, eu quero fazer com evoluir mais. Estava o dia inteiro teclando, mexendo em planilha, suscetibilidade a erro e tudo mais, né? E aí, pô, você tem uma pessoa lá com uma formação muito bacana, fazendo uma graduação, às vezes já graduada, já pós-graduada, trabalhando lá numa planilha, num negócio do tabular. Então eu queria colocar para substituir, perceba, não é a pessoa, eu quero substituir a atividade. E aí eu quero dinamizar o trabalho dessa pessoa, eu quero que essa pessoa agora confira, ó, presta atenção, o que a IA fez. Então, essa pessoa não vou mandar ela embora. Eu quero que essa pessoa confira o que a IA fez. Mas quem vai fazer o trabalho braçal é a IA. A IA vai fazer o trabalho que a gente chama o trabalho desgraçado, como diz o pessoal no bar, né? E você vai analisar o trabalho da IA. Você vai fiscalizar o trabalho da IA. Então, a Aí gente muda diz o assim, skill, né? O skill procurado do profissional, né? aí vem a skill, né? Tem contratações que as pessoas passam por a gente, querem que a gente acompanhe as contratações, porque a pergunta é uma só. Você já mexeu com IA? E a pessoa, sim, já mexi. O que você mexeu com IA? Eu já fiz isso, fiz aquilo, já brinquei com isso, já brinquei com aquilo, já fiz isso aqui e tudo mais. Você já fez uma conciliação bancária com o IA? Você pega o extrato, certo? Você pega os lançamentos internos do sistema, ou você pega uma apanha normal e concilia. Você pega o razão, você pega o extrato bancário e faz uma classificação. Você exporta um relatório e confere com outro. É uma comparação, né? No fim das coisas é uma comparação, né, professor? Tem alunos nossos que falam assim, no fim das contas é um PROC-V, né, João? É um PROC-V do Excel, sim, mas não é você que faz mais, entendeu? É a IA que faz.
E não é uma planilha com 100 registros, é uma planilha com 150 mil registros. É 3 milhões de registros, é muita coisa. E aí a gente se concentra no trabalho que é conferir só aquilo que realmente saiu ali da curva, né? Só um gap, só um desvio. Então, João, agradeço vocês aí demais, tá? só duas coisinhas aqui. O professor Zé Ronaldo queria fazer uma pergunta e Claro. a Meire, só para a gente finalizar, os dois últimos, tá, gente? Zé Ronaldo? Boa noite, Alex. Boa noite, Boa João. noite. Parabéns Boa aí noite. pela abordagem. Muito obrigado. Eu só queria deixar um gapzinho aí. Por acaso tem um analista de custo aí no seu assistentes? Tem sim. Muito bom. Para gerar um relatório de custos, com custo, volume, lucro, comparação de custo padrão, orçado, realizado? Tem sim. Tem a gente também. Beleza. Isso aí vai estar disponível para a gente, né, Alex? Deus quiser. Esse semestre ainda. Beleza. Tá Tem joia. sim. Tem isso aí tudo pronto. Ok, obrigado. Fala, Meire. Enquanto a Meire não fala, eu vou elogiar o João e agradecer. Meire Okay? Lúcia, não vou tá perguntar muda. nada, João. João, não vou te perguntar nada, então não vou furar fila. Eu só vou agradecer e parabenizar pelo conteúdo, ok? Esse tipo de conteúdo mais direto a gente não encontraria na IA. Então, obrigado. Um abraço para você. Obrigado, Marcelo. Esperamos nos falar muitas vezes, né, professor? Se Deus quiser. Eu não estou ouvindo a Meire, não sei se é só eu. Dou-lhe 2. Meire, dou-lhe 3. Não, então vamos finalizar por aqui. Acho que a Meire ou pode mandar via textinho e eu posso responder depois. Isso, depois. eu peço, ela me manda, eu passo para você. Via mensagem então, eu respondo depois. Em nome de todos aqui, muito obrigado. Tá? Agradeço aí, vamos seguir firme aí na nossa parceria, tá bom? E vamos aí, cada vez mais aí, aproximarmos aí dos alunos aí e passarmos aí nessa experiência para eles. Tá? Muito obrigado. É isso, estou à disposição de vocês, que eu puder ajudar. Minha última mensagem que eu deixo de aprendizado aqui para vocês é assim, ó, a gente vê que as empresas, todo mundo assim, né? As pessoas falam assim, isso é óbvio, mas é que ninguém raciocina no dia a dia. Em geral, as pessoas não querem ficar proseando com a IA ali, né? Cansa, né? Enche, né? Também. As pessoas ficam como diz no interior, né? As pessoas ficam muito enfaradas rapidamente de ficar proseando com a IA demais ali, vai, conversa e não acaba nunca. As pessoas querem as tarefas. Então, quanto mais rápido você chegar na tarefa, porque no final das contas você também não quer conversar com a IA, você quer a tarefa. Então, quanto mais rápido você der para ela embasamento, der para ela base, para ela fazer o que você precisa, e no caminho de automações, de robôs, cada vez mais rápido, mais produtivo vai ser a tua jornada, mais rápido você vai entregar o que você precisa. Não tem que trabalhar com agente e automação, é isso? Exato, agente e automação. O trabalho grande não faz sentido. A gente diz assim, ó, tem uma frase que o pessoal fica chateado lá na Incompany, se assusta, a gente fala, não faz sentido em 2026 você ter pessoas, analistas de qualquer nível, assistente, estagiário, tabulando planilha, olhando arquivos o dia inteiro. Ah, mas eu faço análise. Irmão, mas a IA faz por ti. A IA faz isso com a gente, com uma automação, com um robô, não faz sentido. O humano é para fazer mais, para fazer algo a mais, aquilo que sai fora da curva, uma análise que tem senso crítico e segurança envolvida. E aí eu fecho assim, ó, as pessoas perguntam, o que a IA não vai fazer? A IA não vai fazer o quê? Senso crítico, a gente falou lá no comecinho, e segurança. Você vai entregar para a IA algo que você não confia, com segurança? Não vai, né? Então diz assim, ó, a decisão, né, professor Alex, a decisão de fazer tal coisa com a IA, vem de quem? Vem de um humano, né? Então, essa decisão vai ser com você que está capacitado. É isso, senhores. Obrigado, professor. Com base no repertório, né? Com base no repertório. Sempre. Obrigado, abração. Bom. Tchau, tchau. Abraço. Fica com Deus. Até mais, gente. Aí, professor Orlando. Boa noite, pessoal.